Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Hoje transmitindo, imagino eu que está transmitindo direitinho, tá transmitindo em 4 lugares ao mesmo tempo. Eu gostaria de lembrar vocês que a transmissão principal é aqui no canal do Estopa. O canal do Estopa é esse primeiro canal que está aparecendo aí debaixo da logo grande do YouTube, debaixo do inscreva-se. Para você chegar no canal do Estopa, é muito fácil. Todas as transmissões têm como você chegar no canal do Estopa. Tem o link do canal, mas é fácil. É canal do Estopa, youtube.com/canal do Estopa/live. Eu estou explicando isso porque aos poucos estamos movendo as transmissões do canal Leonardo Estopa para o canal do Estopa. Eu queria agradecer muitas pessoas que estão compartilhando. Eu estou vendo aqui que no Facebook me parece, né, de vez em quando trava o contador também, mas me parece que são 85 mais 47 pessoas. Estou vendo aqui que no canal do Estopa já estamos próximos de 200 pessoas assistindo, mais 38 aqui no canal Leonardo Estopa. É muito importante que vocês compartilhem para a gente aumentar o alcance. Eu vou ver aqui uns primeiros comentários da noite. Deixa eu já fechar esse. Deixa eu passar aqui já para os primeiros comentários aqui no canal do Estopa. Deixa eu acertar o tamanho certinho aqui. Boa noite da Lua ali, Paula Maria Barbosa. Será quando o Congresso voltar a assumir atividades irá ficar no blá blá blá? Deixa eu voltar aqui lá em cima nos primeiros comentários de verdade. Magna Maria que manda um boa noite. José Raimundo dos Santos Carneiro manda um boa noite também. Boa noite, José Raimundo. Boa noite, Magna Maria. Débora Gomes. Boa noite, Débora. Ela fala que dia triste. Os dias, é importante lembrar que os dias todos têm sido igualmente tristes, só que em alguns dias a gente consegue ter um semancol do que está acontecendo, né? Boa noite, Estopa de Rosinha. Ana Clara P. Nogueira manda um boa noite também. Thaís Cunha também manda um boa noite. Boa noite a todos que estão participando com a gente aqui. Mauro Sérgio fala, boa noite, Léo. Na minha pergunta tá tarde em quis dizer técnico de segurança do trabalho que tem registro profissional no MTE. A pergunta dele, pessoal, é porque hoje eu fiz um vídeo falando sobre um órgão que ninguém tá nem tocando no assunto, né? Uma coisa que ninguém percebeu, que o órgão que é responsável pela fiscalização da engenharia não está sendo sequer questionado. E uma coisa que acontece em todos os eventos relacionados à engenharia brasileira é que o CREA, o sistema Confea, que é responsável pela engenharia, ele fica como se não tivesse nada a ver. Ele é responsável pela fiscalização, ele é responsável pelo credenciamento das empresas de engenharia, ele fica como se nada tivesse acontecendo e fica sempre aquela briga em cima dos outros atores. E as pessoas esquecem o CREA, que é o Conselho Responsável pela Engenharia. Num evento desse de Brumadinho, de um evento desse a gente consegue extrair que o CREA não pode nunca ser responsável ao mesmo tempo pelos profissionais e as empresas de engenharia e pelos profissionais e as empresas de segurança do trabalho, porque tem um conflito óbvio de interesse. É a mesma coisa de falar que o mesmo cara vai ser responsável por multar e depois por ler os recursos da multa, né? A mesma coisa de falar que o mesmo juiz que vai julgar, ele vai ser o responsável pela revisão do julgamento. Eu acho que a gente precisa, lógico, esse não é um canal especializado de engenharia, eu chamei a atenção do público a respeito disso, mas quem for engenheiro, quem tiver aqui que for da área de engenharia, quem conhecer pessoas da área de engenharia, eu vou começar a dedicar a esse assunto, a essa questão dessa importância, primeiro, de assuntos como por que o CREA cobra tanto dos pequenos e principalmente a divisão da segurança do trabalho para outro conselho. Eu vou começar a conversar sobre isso. Nós precisamos de fazer força no parlamento para que isso aconteça, mas eu vou fazer isso no canal do Técnico Brasil, que é um canal que eu estou montando para falar sobre esses assuntos, para que não fique muito disperso também o assunto desse canal. Claro que o assunto principal, nós não vamos desprezar a dor das pessoas de Brumadinho, claro, são pessoas que perderam familiares, mas a gente precisa falar de um evento que é um evento muito importante também, que é esse evento de clara prisão política do ex-presidente Lula e a importância da gente lutar contra
essa prisão política, porque agora ela mostra muito. O Sérgio Diatel fala: o CREA não é responsável pelos atos dos profissionais. Claro que não, Sérgio. Nesse ponto, o que eu tenho aqui, o que eu chamo a atenção, não é do CREA ser responsável pelos atos dos profissionais. O que eu chamo a atenção nesse momento em específico é que, olha, quando nós precisamos, como profissionais, hoje eu cancelei, eu tinha programado, né, que hoje venceria, amanhã venceria aí o boleto do CREA. Eu tinha programado o pagamento, eu fiz questão de cancelar o pagamento e fazer meu vídeo de repúdio, porque no momento em que o CREA, que seria um órgão responsável pela engenharia, deveria estar atuando de forma direta, o CREA está simplesmente se afastando. Isso me assusta muito, porque o CREA, mesmo que ele não seja responsável pelos atos dos profissionais, a proposta do CREA é a fiscalização. A única coisa que justifica o CREA tomar dinheiro toda hora, porque o CREA toma dinheiro toda hora. Por exemplo, devem ter várias pessoas aqui que são técnicos do CREA. Quando você é técnico no CREA, para você exercer sua profissão, primeiro, você tem que pagar ao CREA um valor fixo por ano. Segundo, você tem que pagar ao CREA para tirar as ARTs, ou seja, você, para trabalhar, você precisa pagar ao CREA. Qual que é a justificativa de tanto pagamento ao CREA se o CREA não vai realizar a correta fiscalização da profissão de engenharia? A pergunta que eu faço é essa. E o que eu quero lutar de agora para frente é para mostrar a importância de que esses conselhos não sejam órgãos gigantes como o CREA, que conseguem praticamente monopolizar o controle de todas as áreas da engenharia. A gente tem um conflito de interesse muito claro nessa situação que aconteceu aqui em Brumadinho. Deixa eu tomar meu analgésico aqui. A gente tem um conflito de interesse muito claro nessa situação de Brumadinho, porque de um lado a gente tem, pelo CREA, uma fiscalização das atividades normais da engenharia, mas conflitando com as atividades normais da engenharia, a gente também tem pelo CREA uma fiscalização da engenharia de segurança do trabalho. Só que uma coisa que nós precisamos admitir, a engenharia de segurança do trabalho, apesar de chamar engenharia, ela conflita com os interesses da engenharia convencional. Vamos imaginar que se uma pessoa vai dar bomba na segurança de um setor, por exemplo, de máquinas, ela dá bomba num setor de engenharia. Ela deveria ter, digamos que, um distanciamento. O CREA não pode ser o mesmo conselho responsável por engenharia de segurança do trabalho e por outras engenharias, porque existe um conflito de interesse aí. E outra coisa, a todo momento a gente vê profissionais, principalmente os técnicos em segurança do trabalho, serem desprezados pelo sistema CREA-CONFEA. A gente vê o sistema CREA-CONFEA criando poderes para grandes empresas e criando dificuldades para pequenos trabalhadores. Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Tem vários processos que o CREA foi derrotado, que eu vou trazer à tona para as pessoas que se sentirem naquela situação, para que elas entendam que elas têm respaldo da justiça nesse sentido. O CREA prejudica muitos profissionais, tira de muitas pessoas de dentro do Brasil o direito de trabalharem e cria facilidades para empresas como a Vale. Se você é um profissional do sistema CREA, o CREA dificulta para você e facilita para uma Vale. A gente precisa lutar contra isso. Agora, vindo aqui, agora que já cresceu um pouco aqui a audiência, eu agradeço muito e eu gostaria de pedir vocês compartilhem para a gente aumentar o alcance. Eu vejo que a Angélica França pergunta: Léo, de boa, o Lula está eternamente preso, né? E essa é uma pergunta que todos devem se fazer, porque a prisão do Lula, em partes, é culpa nossa. Por quê? Veio desse povo, veio de nós o movimento Fora Dilma, Fora PT, veio de nós, eu não falo nós pessoalmente, mas nós como povo brasileiro, veio de nós, o povo brasileiro, o movimento das paneladas, né, do panelaço, veio de nós, povo brasileiro, a percepção de que Lula é ladrão. E está nas nossas mãos quebrar essa percepção. Hoje eu chamei a atenção a respeito de uma coisa que é uma falha muito grande do PT como partido e do PT como estrutura de comunicação de esquerda e uma falha muito grande da esquerda como um todo. Primeiro, a direita está muito à frente. Eu vou contar para vocês por que estrategicamente o Lula é ladrão. Por que é tão difícil explicar que o Lula não é ladrão?
para provar que o Lula é ladrão, existem centenas de sites bem pagos, existem centenas de youtubers bem pagos, existem centenas de jornalistas bem pagos que estão sempre repetindo as frases criadas por alguns estrategistas muito bem pagos, e essa repetição acaba criando uma percepção de verdade na cabeça das pessoas. É mais ou menos assim. Imaginem vocês que a mesma equipe que criou a poderosa campanha da mamadeira de piroca, a poderosa campanha do kit gay, que a mesma equipe que criou tantas coisas aí de última hora para o Bolsonaro sair de uma situação que ele não ganhava de ninguém no segundo turno e chegar nessa situação aí que ele foi presidente, essa mesma equipe, ela foi responsável pela criação de argumentos para que as pessoas possam usar contra o Lula. Imaginem vocês... O Cláudio Amorim, deixa eu só responder algumas perguntas aqui. O Cláudio Amorim pede aqui, vira o disco. Cláudio Amorim, deixa eu mostrar para você. Eu vou explicar para o Cláudio Amorim como virar o disco, que isso é muito importante, tá, gente? Vou explicar para você que é eleitor do Bolsonaro, como você faz se você estiver aqui e estiver achando que a conversa é repetitiva, estiver achando que a conversa não interessa, eu vou ensinar para você. Não é difícil, eleitor do Bolsonaro. É muito simples, ó. Você vai vir aqui, você vai chegar no seu YouTube e você vai escrever aqui, ó. Não precisa ser no YouTube. Você pode escrever aqui, ó, Galinha Pintadinha. Já vai completar automaticamente. Pronto. Tá aí a forma de você virar o disco. Tem outra forma de virar o disco, ó. Você pode chegar no negócio e escrever Mamãe Falei. Aí você vai revirar o disco para onde você estava há muito tempo. Clica em qualquer vídeo desse e assiste. Aqui você vai escutar exatamente o que você precisa ouvir e não aquilo que você gosta de ouvir. Eu tô aqui para falar o que você precisa ouvir e não o que você gosta de ouvir. Aquela coisa que as pessoas costumam entender só depois de muito tarde. É bem melhor aquele amigo de verdade que te fala que você tá feio, que te fala que você não tem condições de desafiar aquela determinada coisa, que te fala que você tem que preparar mais, do que aquele amigo falso que te enche de ilusão. Então, se você quiser continuar sendo iludido, de acordo se você tiver idade mental até 14 anos, que para Bolsonaro é uma idade mental que ainda a gente tem que esmagar um pouco, Galinha Pintadinha. Agora tem isso aqui também, ó, Mundo Bita. Olha, a Luísa adora. Então, tá aí, é uma forma super estratégica de você virar o disco. Agora, voltando aqui pro canal do Estopa, que é onde você decidiu participar, tá? Eu não fui lá na sua casa e te amarrei na frente de um computador para você assistir, você decidiu participar aqui desse canal. Então, voltando pro canal que você decidiu participar. Qual que é o grande detalhe que nós precisamos deixar claro hoje para todo mundo que é de esquerda, principalmente para as lideranças? Primeiro, na esquerda existe uma estrutura de criação de pensamento. Essa estrutura de criação de pensamento ela é formada por estrategistas muito bem pagos que criam frases facilmente repetíveis. Como, por exemplo, o Lula tá preso, babaca. Transformar isso num hit de internet é uma tarefa dessas agências criadoras de pensamento. Da mesma forma que Lulinha é dono da Friboi, é também um esquema dessas agências. O que acontece? Nós conseguimos reverter algum tipo de loucura que é criada contra o PT, porque olha, o PT não é perfeito, mas determinadas coisas são loucuras, a gente não consegue reverter, porque nós não temos uma outra agência criadora de pensamento. Então imaginem vocês que, se você decidir, vamos pensar um jovem, vamos pensar até mesmo aquela pessoa que gosta de aparecer, que depois que criaram o Facebook, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ser cult, todo mundo quer ser o máximo. Aí aquela pessoa que não tem personalidade própria, ela precisa embarcar naquela ideia do Maria vai com as outras. Essa pessoa não consegue, sob hipótese alguma, ter personalidade e falar, eu quero isso. Não, ela não consegue fazer isso. Ela pensa, não, eu até não quero isso, mas se eu fizer isso, eu vou ser mais bem reconhecido por minha igreja, na minha empresa, por meus amigos. Então, existem vários argumentos que vão empoderar essa pessoa se essa pessoa decidir ser de direita. Por exemplo, se essa pessoa decidir ser de direita, mas ela tiver vergonha dos políticos de direita, ela pode seguir pelo caminho do isentão. O isentão é o cara mais de direita, digamos, o isentão é o maior hipócrita que existe, porque o isentão, ele sabe que está tudo errado, mas ele tem vergonha
de dizer que está tudo errado. Agora, quando o cara não quer ser o isentão, quando ele quer ser o super cult, o inteligente, ele vai nos fabricadores de pensamento e fica buscando frases prontas. Imaginem vocês que hoje, num debate a respeito de direita, esquerda, uma criança, tanto mental, né, rapazes aí de 25 anos que tem idade mental de 14, eles podem ir lá, desde a página do Olavo de Carvalho, no Kim Kataguiri, buscarem lá as frases prontas e ficarem repetindo essas frases. A partir daí, essas pessoas estão empoderadas para o debate político. E a grande pergunta que se tem hoje é, por que as pessoas que gostam do Lula não conseguem defender o Lula? A resposta é muito simples. Enquanto do lado da direita a gente tem uma estrutura totalmente comercial que financia a criação de argumentos contra a esquerda, do lado da esquerda a gente não tem sequer uma estrutura para combater isso. Eu não estou falando para criar fake news, mas pelo menos para combater o ataque do inimigo. Eu vou dar um exemplo de combate ao ataque do inimigo que tem sido muito eficiente durante as eleições, quando a Kéfera e o Filipe Neto decidiram apoiar o não ao Bolsonaro. Imediatamente a estrutura de comunicação deles criou uma história que é por causa da queda do valor do dólar, e eles recebem em dólar e por isso eles gostariam de um dólar bem alto. Acreditem ou não, isso espalhou em horas. Hoje é a mesma coisa. A gente tem uma estrutura de criação de pensamento que agora se divide. Uma coisa é ser contra o PT, aí tem unanimidade na direita. Outra coisa é proteger o Bolsonaro. Mas mesmo assim, acreditem, tem pessoas protegendo o Bolsonaro do caso Queiroz. Por mais que essas pessoas tenham levantado a bandeira contra a corrupção, há poucos dias atrás, hoje essas pessoas estão defendendo o Bolsonaro no caso Queiroz. Então, dessa forma, a gente consegue perceber que essa bandeirazinha aí contra a corrupção é tudo balela. O negócio deles é um time. Deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado, Edgilza Silva. Léo, você é 10. Ótimas análises, parabéns. Muito obrigado, Edgilza. Muito importante a sua ajuda, a sua colaboração, a sua participação. Isso é muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado mesmo. E como eu ia falando aqui sobre essa questão de nós não termos, né, essa estrutura de criação de pensamento de uma forma ampla, a gente não consegue contestar as coisas que são criadas pela direita. E tem um erro no PT também, que é um erro muito grande. O PT acha que vai conseguir fugir de um assunto não tocando nesse assunto. O exemplo mais claro que eu tenho de não tocar em assuntos é, primeiro, a balela sobre a Dilma ter errado quando ela disse estocar o vento. Aquilo foi um dos maiores erros da esquerda. A esquerda não protegeu a Dilma no momento em que, se tivesse acontecido com o Bolsonaro, toda uma estrutura de apoiadores do Bolsonaro teria protegido o Bolsonaro. Não. A esquerda aceitou como se fosse realmente uma loucura da Dilma. Outra coisa básica que a esquerda ela mostrou realmente fragilidade intelectual. A esquerda menosprezou o kit gay. Então, no momento que o Bolsonaro ia ampliando o discurso a respeito do kit gay, a esquerda foi deixando. A coisa virou uma bola de neve gigantesca. Essa criação de mitos, cada mito para uma fatia da sociedade, é uma coisa que, é claro, a gente não pode falar que é uma inteligência do Bolsonaro. Não é. Isso é uma coisa muito maior, é uma inteligência que vem de quem agora está lucrando, que são, lógico, as mineradoras. Gente, para vocês terem uma ideia, a primeira escola de economia liberal que realmente teve alcance mundial foi a Escola de Chicago. Ela teve alcance mundial porque ela foi patrocinada, ou seja, ela foi uma escola de economia contratada pelo John Rockefeller, que era o maior capitalista da época. Então, toda difusão de ideias acontece de uma forma centralizada. Então, hoje, se a gente tem uma defesa extrema do liberalismo econômico, a gente tem isso porque os capitalistas financiaram uma escola de economia. E como que eles faziam? Só para vocês terem uma ideia, que é a mesma coisa de hoje. Não há diferença nenhuma de como o John Rockefeller fazia no passado e os capitalistas fazem hoje. Primeiro, a promoção apenas daqueles que tivessem a ideologia da Escola de Chicago. Antigamente, nos Estados Unidos, para um economista ser contratado, ele obrigatoriamente tinha que ter vindo de uma escola com a ideologia afiliada à Escola de Chicago. É mais ou menos assim: se você não for de direita, se você não for
liberal na economia, você não vai conseguir emprego em nenhuma dessas empresas aqui, ou seja, em 90% das empresas dos Estados Unidos. E a coisa continua dessa forma. A diferença é que lá foi escancarado, lá era patrocínio direto, ou seja, o cara criou uma escola de economia, promoveu essa escola de economia. Hoje as coisas acontecem indiretamente. A escola de Chicago continua existindo, mas além de escola de Chicago, nós temos Freedom House, nós temos a escola austríaca disputando o mesmo mercado da escola de Chicago, ou seja, os patrocínios dos grandes empresários. A gente tem vários criadores de pensamento pro segmento liberal. A pergunta que eu faço para vocês e para a própria esquerda é: nós temos uma estrutura dessa para a esquerda? Pelo menos uma estrutura que combata essas ideologias? Não, nós não temos. Deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado, Tomácia Braga, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado também, Marta Carvalho. Lembrando vocês, pessoal, que é muito importante compartilhar essa publicação para a gente aumentar o alcance. À medida em que a gente vai conseguindo alcançar mais pessoas, lógico, a gente vai conseguindo multiplicar as ideias. Então, continuando, qual que é o detalhe, qual que é a realidade de hoje? Se o Lula, nas pesquisas anteriores à prisão política, exatamente para tirá-lo das eleições, e se ele tinha... Deixa eu comentar aqui uma conversa pertinente do Bruno Alves. Bruno Alves fala: Léo, você ultimamente só bate na esquerda. Sabe por quê, Bruno Alves? Porque eu percebi que eu só aprendi com as pessoas que me criticaram. Isso é uma coisa muito real. Presta atenção, hoje eu sou pai, eu começo a sentir o que é ser pai. No momento que você imagina um filho seu fazendo uma coisa errada, a primeira coisa que você pensa é: como que eu vou instruir o meu filho para que ele não cometa esse erro novamente? A primeira coisa que você pensa. Quando você vê uma outra pessoa fazendo uma coisa errada, você pensa: nossa, vai ser um desgaste tão grande entrar na vida da pessoa para tentar explicar para ela que está errada. E às vezes, para você não criar uma rincha com aquela pessoa que talvez não esteja disposta a escutar que está errado, você acaba relevando. Ou seja, quanto mais você gosta de uma pessoa, mais você quer lutar para que ela corrija os erros. Eu estou percebendo determinadas falhas na esquerda que podem ser corrigidas a tempo. Antes das eleições, qualquer crítica à esquerda seria fazer campanha para a direita. Nós não estamos mais em período eleitoral. Agora é a hora mais sensata para chamar a atenção da esquerda, para a esquerda não tomar essa pancadaria de novo. Entendeu? Não adianta nada, Bruno Alves, você perguntar para mim da seguinte maneira: Léo, eu estou fazendo aula de lutas. Você acha que eu luto bem? Claro, claro, Bruno. Ah, então eu vou marcar uma luta com o Anderson Silva. Se eu te falar para ir lutar com o Anderson Silva só para te agradar, eu não vou estar sendo seu amigo. Eu vou estar sendo covarde. Então hoje eu considero a esquerda, perto da direita, a luta de um iniciante contra um profissional. E eu gosto muito de falar do Anderson Silva, principalmente porque ele é Silva. E Silva não é tão somente porque o Silva é o sobrenome do melhor presidente do Brasil, é porque Silva é o sobrenome mais comum do Brasil, e uma coisa muito difícil de se encontrar é qualquer linha de tradição na família Silva. Então, quem vem desse sobrenome vence por competência, vence exatamente porque lutou por isso e mereceu isso. Deixa eu agradecer o Alex Lins pelo superchat aqui. Ele fala: noite, Léo, acredito que o episódio da Justiça do Toffoli vai contribuir para a indicação do Lula ao Nobel da Paz, por ter tirado o Brasil do mapa da fome, etc. O mundo viu que um direito humano foi negado. Você pode falar? Sim, Alex Lins, eu tô falando a respeito disso e vou falar a respeito disso até o Lula morrer ou até o Lula ser solto. Eu vou falar sobre isso, porque se ele morrer na cadeia eu vou continuar falando isso enquanto eu fizer vídeos, lógico. Eu agradeço muito, Alex, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. E olha, o Pedro Paulo Pereira, ele fala aqui que é uma desconfiança que existe. O Bozo trouxe o exército de Israel com 16 toneladas de equipamentos somente para explorar o nióbio de Minas Gerais. Existe essa possibilidade porque o exército de Israel saiu de Israel sabendo que não havia possibilidade de utilização dos equipamentos deles aqui em Minas Gerais. Eles não são bobos o bastante para terem o equipamento e não
saberem como que o equipamento se aplica. Vamos cair na real. Eles sabiam que não dava para aplicar esse equipamento aqui. Eles vieram para cá com esse equipamento, não foi para procurar mortos em Brumadinho. Eu também acredito nessa teoria. Muito obrigado pelos compartilhamentos. Lembrando, pessoal do Facebook, muito importante que vocês compartilhem aí no Facebook para a gente aumentar o alcance. E quem estiver assistindo aí pelo Facebook, puder compartilhar por aí, vir participar com a gente aqui no YouTube depois. Isso é muito, muito importante mesmo. Deixa eu agradecer aqui também, Marta Carvalho. Marta Carvalho fala: oi, Léo, meu filho de 7 anos... Eu e meu filho de 7 anos assistimos você há muito tempo. Então, ele me perguntou o que é mamadeira de piroca e ficou bem espantado com os palavrões que você falou. Queria te pedir leveza. Marta Carvalho, vou parar de falar. Vou falar mamadeira erótica. A partir de agora, eu deixo o programa exatamente para depois das 10. Mas é porque na minha época tinha aquela coisa. Ah, não, depois das 10 e tal. Mas hoje a criançada fica a madrugada inteira na internet. Imaginar que essa mamadeira erótica, ela venceu as eleições, assim, mesmo sendo uma coisa absurda. Como que é absurdo imaginar que as pessoas acreditaram em algo tão absurdo. Muito obrigado pela dica, Marta Carvalho. Vou passar a fazer dessa forma. Muito importante que você falou. Muito obrigado também, Leinan Almeida. Eu mando um superchat aqui que é muito importante para o crescimento dos canais. Tatiana fala: foi uma covardia sem precedentes o que fizeram com o Lula. Exatamente. O que fizeram com o Lula foi uma coisa que nem foi só com o Lula. Se o Lula tem uma mensagem para nós e nós não podemos ouvir a mensagem do Lula e ele está sendo preso para não passar essa mensagem para nós, vamos cair na real. É o povo brasileiro que está sofrendo essa covardia. Até o eleitor do Bolsonaro, que olha, talvez o Lula tenha uma super delação para fazer, e uma delação que não vai ser entregue para o Ministério Público, porque talvez o Ministério Público vai ser delatado também. O Lula não pode fazer essa delação. Rildo Ferreira Coutinho, você acha que Pimenta, Mercadante e Cia tramaram para prender Lula? Não, não. Claro que não, gente. Isso é coisa do duplo Aécio. É porque existem comunicadores, só para explicar por que essas teorias aparecem, existem comunicadores que eles ficam criando essas teorias porque eles não têm conteúdo, não têm capacidade de conquistar as pessoas com análises políticas, eles não têm capacidade de fazerem análises coesas, ou talvez até digamos que uma sutileza de comunicação e uma humildade de comunicação. Para conquistar as pessoas, aí eles trabalham teorias loucas, porque teorias loucas são sempre recebidas de uma forma mais assustada, né? Igual estava o eleitor do Bolsonaro que foi sugerido aí pro Mundo do Bita, ele falava: vira o disco. Porque realmente, ficar falando uma coisa muito semelhante ao que eu falei ontem, às vezes é enjoativo, mas às vezes é necessário. Seria muito mais fácil se eu chegasse aqui hoje e falasse uma coisa do tipo: o Lula foi traído pelo PT. Lá dentro do PT existem registros de que aconteceu isso, isso, isso. Então, esses comunicadores que criam isso, Rildo, é porque eles não têm conteúdo, eles não têm condições de levarem um conteúdo sério, de fazerem análises sérias. Eles precisam criar essas teorias para manterem as páginas e os canais deles funcionando. Mas não. O Mercadante e o Pimenta, eles não têm interesse nenhum na queda do Lula. Tudo bem. Eu não acredito, sob hipótese alguma, nisso, mas a gente poderia até imaginar uma possibilidade do Haddad, porque o Haddad estava a nível de ser aquele que substituiria o Lula. Mas a possibilidade do Mercadante estar na política agora era exatamente o Lula eleito. Aí o Lula eleito poderia, inclusive, levar o Paulo Pimenta para ser ministro. Então, qual que seria a lógica por detrás da ideia de que o Paulo Pimenta estaria traindo o ex-presidente Lula? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. E se tem pessoas que estão lutando desesperadamente pela liberdade do Lula, uma dessas pessoas é o Paulo Pimenta. Eu acredito sim que dentro desses partidos exista traição. Acredito que dentro do PT, algumas pessoas até aceitaram a derrubada da Dilma porque elas estavam com medo de serem investigadas, mas jamais desconfiaria do Pimenta ou do Mercadante. São pessoas que, obviamente, têm muito mais interesse do Lula livre
do que do Lula preso. E uma coisa que talvez a esquerda não consiga perceber é que enquanto o Lula estiver preso, a possibilidade da esquerda existir vai diminuindo. A possibilidade nem falo da esquerda, a possibilidade da luta por um Brasil soberano. Porque nem é questão de ser direita ou esquerda, a gente tem muito bobo, né, que fica, não, a esquerda tem que acabar, a esquerda tem que acabar. Essas pessoas nem sabem o que é direita e esquerda, eles acham que o Bolsonaro é direita e o resto do mundo é esquerda. E não é bem assim. O que a gente está hoje em conflito, principalmente aqui no território nacional, é qual vai ser a nossa função no mundo. Esse é o grande debate que existe hoje. Muito obrigado, Leinan Almeida, mais uma vez. O grande debate que existe hoje, pessoal, é o que vamos fazer no contexto mundial. Numa realidade de Lula como presidente, a gente estava indo em direção a produzir produtos industrializados. Numa realidade do Brasil nas mãos do Temer ou Bolsonaro, que é o mesmo grupo de governo, a gente está cada vez mais indo para um Brasil rural. Pergunta básica, qual o Brasil que vai gerar mais qualidade de vida para os brasileiros? É lógico que você vai ganhar, a tendência é você ganhar um salário maior na indústria do que aquele salário que você ganharia numa zona rural. Muito obrigado, Flávia Correia. Ela fala, Léo, José Eduardo Cardoso traiu Dilma e Lula? É outra coisa que eu não acredito. Nara Jucá, Léo, fale um pouco sobre o PT jurídico. Deixa eu ver se eu perdi mais algum aqui. Né? Aquela questão do Pimenta, eu não acredito nisso. Né? A Nara Jucá pergunta, Léo, fale um pouco sobre o PT jurídico. E a Flávia Correia, Léo, José Eduardo Cardoso traiu Dilma e Lula? Eu não acredito na possibilidade do Cardoso ter traído Dilma e Lula, sob hipótese alguma, porque, Flávia, a defesa que o Cardoso... Eu vou contar para vocês uma história que vocês vão achar muito engraçado. Eu sempre gostei muito de estudar. E eu estava na Inglaterra na época do impeachment. E foi a defesa do Cardoso que me estimulou a estudar direito. Eu comecei a estudar direito umas 2 semanas depois daqueles pronunciamentos do Cardoso no Senado. Eu achava fantástico. O detalhe é que aquele debate não era jurídico. Ninguém no Senado estava querendo saber se houve pedaladas fiscais. A Dilma foi afastada pela Câmara e ela já estava condenada pelo Senado. Nada que o Cardoso fizesse mudaria a situação. A crítica que se tem ao Cardoso é a mesma crítica que se tem à Dilma. Vocês foram honestos e vocês foram republicanos demais. Tem pessoas que acham que o Cardoso foi muito mole. Tem pessoas que acham que o Cardoso deveria ter limitado a atuação da Polícia Federal. Mas, ao mesmo tempo, eu pergunto, se a proposta do PT era uma proposta de transparência, uma proposta de deixar as instituições funcionarem livremente, se o Cardoso limitasse a Polícia Federal, se o Cardoso controlasse a Polícia Federal, viria crítica do outro lado do mesmo jeito. Então, o detalhe que as pessoas que gostam do PT precisam entender é que não existia saída para aquele golpe de Estado. Não existe saída. Olha, basicamente, o que o Brasil vive hoje é a mesma coisa que um ser humano vive naquele conflito de saúde ou o prazer do uso de drogas. Dentre as drogas, aquela mais mortal que a gente tem, que é o cigarro. Cigarro comum, que não é proibido porque esse cigarro gera milhões para empresas como a Souza Cruz. O grande conflito que existe é, de um lado, a pessoa tem o vício, que é muito difícil de largar, do outro lado, ela tem a certeza de pagar com a saúde um dia. Meu pai morreu de câncer, né? Entre as coisas, ele fumava. Morreu de câncer, inclusive, no esôfago. Né? Uma das causas é o cigarro. Quando você fala com uma pessoa dessa, você se esforça falando com essa pessoa que ela precisa parar de fumar, essa pessoa pode até te escutar. Mas você não pode fazer nada se essa pessoa não fizer. Ou seja, por mais que você insista com alguém para parar de fumar, esse alguém precisa parar de fumar. O que o Brasil vive hoje não é uma coisa que veio de um erro da Dilma, não é uma coisa que veio de um erro do Cardoso, não é uma coisa que veio tão somente de um golpe que começou através daquele esquema do Aécio Neves. O que o Brasil vive hoje é que o corpo do Brasil apodreceu em câncer. Lógico que esse câncer foi aplicado, mas o corpo está doente. Vocês entenderam? Olha, esse golpe que aconteceu no Brasil, ele está acima do Cardoso, da Dilma, até do próprio Aécio Neves. É um golpe do sistema liberal através da ideologia liberal contra a soberania nacional.
Para esse golpe acontecer, foi necessário que várias agências criadoras de um mundo lúdico fizessem esse apodrecimento do povo brasileiro. Hoje, nós temos um apodrecimento que vem de vários lados. Para aqueles com a menor capacidade mental, é o fanatismo religioso. Para os pseudo-intelectuais, existe aí a ideia de que eles serão super inteligentes se eles entenderem da economia liberal. Então, para o mais imbecil, existe o fanatismo religioso. Não estou falando da religião. Você pode ser religioso sem ser fanático. Aí você usa a sua própria cabeça para decidir até que ponto o pastor está falando verdade, até que ponto ele está te fazendo de idiota. Isso é o religioso inteligente. Agora, aquele religioso que não consegue discernir se é imbecilidade ou se é verdade, esse aí é o, digamos que é o com menor capacidade cognitiva. Para ele, existe o fanatismo religioso. Para aquele religioso espertalhão que procura a igreja achando que vai comprar Deus, o fanatismo religioso resolve, porque o cara não vai querer bater de frente com o pastor. Para aquelas pessoas que buscam status, a religião também resolve. Então a religião resolve para muita gente. O cara entra numa igreja, lá dentro da igreja ele é respeitado, ele é diácono, ele é presbítero, ele é ministro de louvor, ele não quer sair daquela igreja. Então mesmo que ele não acredite nessas coisas a respeito do Lula, por exemplo, ele acaba falando, porque é bonito falar isso naquela igreja. Então, essa forma de criar esse ambiente que fez o Brasil cair no que ele está vivendo hoje é uma coisa muito maior do que simplesmente o Cardoso, entendeu? É por isso que a gente precisa entender que a gente não reverte isso com o processo judicial, a gente não reverte isso simplesmente falando que o Moro está errado. Para reverter isso, a gente precisa, antes de mais nada, convencer o povo brasileiro que ele está vivendo uma grande ilusão. Se a gente não conseguir convencer o povo brasileiro que ele está vivendo uma grande ilusão, ele vai continuar preferindo a ilusão. Deixa eu agradecer aqui de coração o Sérgio Luiz pelo superchat. Muito obrigado, Sérgio Luiz. Superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. E eu queria aproveitar esse momento do agradecimento dos superchats para pedir vocês que, por favor, compartilhem essa transmissão. Quem estiver assistindo aí pelo Facebook, é só compartilhar no Facebook, vir participar depois aqui no YouTube. Para quem está assistindo pelo YouTube, Leonardo Estopas, vocês estão vendo que agora tem um frame diferente, né? Tem uma imagem diferente, com uma tarja vermelha embaixo, falando que essa transmissão mudou para o canal do Estopa. É importante que vocês venham participar com a gente no canal do Estopa, que é onde os comentários estão bombando aqui. No Facebook também, vocês vão ver essa tarja vermelha, porque no Facebook existe uma transmissão que é um convite para que vocês venham participar aqui no YouTube. A transmissão principal é no canal do Estopa. E deixa eu ver, o Relay de Andrade pergunta, cadê o Ciro? A única coisa que a gente pode falar a respeito do Ciro agora é que o Ciro está se preparando para as próximas eleições, né? Jorge Luiz Siqueira da Silva, parabéns pelo trabalho. Como explicar para esses trapados a diferença entre comunismo e justiça social? Jorge Luiz Siqueira da Silva. Então, Jorge Luiz, é muito difícil, porque foi feito um trabalho de polarização mental, de superimbecilização, que já colocou na cabeça dos tapados que qualquer tipo de justiça social é comunismo. Mas não é só isso. Digamos que, entre nós, a gente costuma imaginar que os tapados confundem comunismo com justiça social. Quando você pergunta a um eleitor do Bolsonaro, coisa do tipo, mas por que o Brasil é comunista? Eles dão respostas capitalistas. Por que o Brasil é comunista? Porque o Brasil faz negócios com países comunistas, porque o Brasil doou dinheiro para países comunistas. Então o Brasil vende, por exemplo, um produto brasileiro para um país que não é, digamos que do norte, que para eles comunista é todo país que não é do norte. Então, o país pode ser extremamente capitalista, mas se ele é um país menos desenvolvido, e a tendência normal é que um país mais desenvolvido venda para os menos desenvolvidos, né? Lógico que o Brasil, como indústria, ele vai vender industrializados para países da África, para outros países da América Latina. Vocês não acham que os americanos vão deixar de comprar produto americano para comprar produto brasileiro? Então, só se for coisas bens inferiores do tipo alimentos, minérios. Então, na hora que você pergunta para eles, eles respondem, é porque o Brasil fica sustentando ditaduras comunistas. Sustentar a ditadura comunista é fazer negócios com países com o nível de desenvolvimento menor que o nível de desenvolvimento do Brasil. Isso é absolutamente normal. Os Estados Unidos só vendem para países menos desenvolvidos do que eles. Olha,
Obviamente eu não estou falando do PIB, eu estou falando de desenvolvimento tecnológico. É muito difícil você chegar na Alemanha e ver uma empresa alemã comprando um equipamento americano se eles produzem dentro da Alemanha. É muito difícil essa história se repetir no Japão, na China. No entanto, no Brasil, o que eles querem fazer com a gente é isso. Olha, ainda que vocês tivessem condição de produzir, vocês vão comprar de fora. Então, a questão não é o comunismo, porque nenhuma dessas pessoas sabe explicar o que é o comunismo. Vou fazer um desafio aqui para o Daniel L. Ele fala que o PT ficou 16 anos, só fez besteira. Daniel, explica pra gente primeiro o que é comunismo. 3 perguntas para quem acha que o PT ficou... Para quem acha que o PT ficou 16 anos e só fez besteira, primeiro, explica para mim qual é o partido do Temer. Segundo, explica para mim quem perdeu do PT durante todas as vezes que o PT foi vitorioso nas urnas. Qual o partido que perdeu? E explica para mim com quem que esse partido está agora e com quem que esse partido estava no governo passado, né? O que eu quero dizer é claro, eu quero saber com quem que o PSDB que perdeu nas urnas para o PT estava, né? Para poder chegar nessa conta sua de 16 anos. Aí eu vou te perguntar coisas básicas que eu quero que qualquer eleitor do Bolsonaro me responda. Primeiro, o que é comunismo? Responde para mim o que é comunismo. Eleitor do Bolsonaro. Lógico, se você não for eleitor do Bolsonaro, você vai saber a diferença. Aí não vale. A brincadeira não vale. A brincadeira é só com as crianças, né? Adulto não pode responder. Então responda primeiro o que é comunismo. Depois de responder o que é comunismo, outra pergunta básica, né? Além do que é comunismo, eu quero que você responda como funcionam negócios internacionais, coisa básica. Como é que um país vai comprar de outro país sem fazer um empréstimo de moeda no banco? Ele vai pagar com o quê? Como é que funciona o negócio? Porque eles não sabem. O grande detalhe é que essas pessoas que fazem esses comentários, elas foram programadas. E é exatamente isso que eu estava falando no início do programa, gente. Essas pessoas, elas não usam a própria cabeça, eles só vão desesperadamente lá para buscar informações. Aí eles buscam as informações que eles vão ficar repetindo. E tem pessoas que estão ficando muito bem criando essas informações. Por exemplo, o Kim Kataguiri, o cara durante todo esse tempo, a única coisa que ele fez foi trabalhar criando formas de programar robô. Ele foi um dos maiores programadores de imbecis da história da humanidade. O cara chegava, criava uma historinha e depois vinham várias pessoas repetindo. Pra vocês terem uma ideia, Kim Kataguiri fez um vídeo falando que eu moro na Inglaterra. Quando ele fez um vídeo falando que eu moro na Inglaterra, eu já estava no Brasil há mais de um ano, quando ele fez esse vídeo. O vídeo foi lançado, eu já tinha voltado para o Brasil há mais de um ano. Mesmo assim, hoje, eu recebo mensagens de pessoas falando comigo: por que você não volta para o Brasil? Porque ficar na Inglaterra, num país capitalista, é muito fácil. Vem para o Brasil, vai para Cuba. Ou seja, já vai para 2 anos que eu estou no Brasil. Eu voltei para o Brasil depois que eu já estava 1 ano no Brasil. Kim Kataguiri fez o vídeo. Até hoje, esses eleitores do Bolsonaro, seguidores do Kim Kataguiri, continuam falando a mesma coisa. Então, o Kim Kataguiri, ele é produtor de frases de efeito, programador de imbecis. Então, esses vários programadores de imbecis, eles conseguiram lograr êxito na programação dos imbecis. E é exatamente por isso que fica difícil reverter. Porque quando o imbecil percebe que ele foi programado, ele assumir que foi programado é muito difícil. Ele prefere continuar repetindo o erro. Deixa eu agradecer Paulo Vieira. Boa noite. Ganhou a eleição e temos que nos acostumar com o termo para não se repetir. Mande abraço para minha Lu. Um beijo para sua Lu. Olha, abraço então. São duas Luísas. Um abraço para a Lu de lá e muito obrigado pelo beijo para a Lu de cá. Paulo Vieira, eu vou falar só uma madeira erótica, porque realmente é importante que nós saibamos também respeitar um pouco, porque foi pesada essa situação. Digamos que a família, aqueles que defendem a família e os bons costumes foram aqueles que mais desrespeitaram a família e os bons costumes para chegarem ao poder. O Bolsonaro prometendo que as crianças não poderiam receber aquele material na escola, ele divulgou aquele material para toda a humanidade. Então, olha, se a ideia do cara era esconder aquilo das crianças, ele nem precisa mais, porque hoje ele já mostrou aquilo para todas as crianças. Sacha Band, algumas pessoas dizem que um dos responsáveis do acidente de Brumadinho foi o governador Fernando Pimentel. Você acha? Olha, Sacha, eu acho que não, sabe? Por exemplo, eu nunca vi o Bolsonaro, por exemplo, eu nunca vi um governador que pode ser de direita
pegar e fazer inspeção pessoalmente em todas as barragens. O máximo que um governo, e eu não só o Pimentel não, eu falo mais, qualquer governo, seja de qualquer partido, o máximo que ele pode fazer é exigir que as coisas estejam nos conformes. E o que acontece é que os políticos, eles recebem, o que eles recebem são informações. Agora, a pergunta básica que eu posso fazer nesse momento é, o que o governador poderia fazer? Será que no momento de extrema crise o governador Pimentel ia mandar reforçar as barragens? Assim, eu acho que é meio estranho a gente cair nessas balelas de que a culpa foi do governador Pimentel, porque agora o desespero deles é culpar o PT a qualquer custo. O negócio deles, precisamos culpar o PT, precisamos culpar o PT. Mas pergunta básica, o Bolsonaro tem a mesma culpa. O Bolsonaro poderia ter vindo dia 1º, quando ele assumiu, poderia ter visitado Brumadinho com equipamento debaixo do braço, né, feito lá uns trabalhos lá de radiografia para ter uma ideia se estava trincado. Por que o Bolsonaro não desceu debaixo da lama para fazer uma radiografia? Não é assim que funciona. Uma obra de engenharia, ela obedece os parâmetros da engenharia. Para ter certeza que os parâmetros estão corretos, tem que ter um engenheiro registrado no conselho competente. Eu desconfio que esse conselho competente não esteja fiscalizando, porque muitas coisas estão acontecendo. E esse conselho nunca é chamado para falar a respeito do assunto. Normalmente o sistema Confea só fala quando o assunto é alguma catástrofe relacionada a alguma obra pública. Quando é obra privada, eles não falam por quê. Então, não é o governo Pimentel, até porque essas barragens foram construídas antes do governo Pimentel. Então, toda essa picaretagem de usar o evento para tentar julgar a culpa em cima do PT mostra que o Brasil merece o que está vivendo, porque as pessoas estão repetindo. Como as pessoas estão repetindo, lembrando, gente, que lá em Brumadinho, não estou falando que as pessoas mereciam por isso, mas lá em Brumadinho as pessoas acreditavam tanto no Bolsonaro que elegeram o Bolsonaro na cidade. Deixa eu agradecer Cláudio Alves. Léo, como esclarecer o povo que em um país onde até pessoas com diploma universitário assistem o Big Brother, que é um programa de débeis mentais? Ele pergunta como que nós vamos esclarecer uma pessoa num país como o Brasil, onde até pessoas com diplomas universitários assistem ao Big Brother. Cláudio Alves fala aqui também, Léo, peça a esse idiota uma lista de besteiras que o PT fez durante 16 e lembre-se que o PT só permaneceu no poder por 14. E eu falo menos, tá, Cláudio Alves? Eu falo 12 porque a partir do segundo mandato a Dilma já não pode fazer absolutamente nada. Deixa eu agradecer aqui o Sacha Band, deixa eu agradecer mais uma vez também o Jorge Luiz Siqueira da Silva, muito obrigado Jorge Luiz, muito obrigado também Paulo Vieira e muito obrigado também Cláudio Alves pelos superchats aqui no canal. Deixa eu liberar aqui as conversas. E pedir vocês aqueles compartilhamentos, isso é muito importante, porque assim a gente consegue multiplicar o alcance da comunicação. O detalhe é que, olha, o brasileiro está tão inerte que eles estão tranquilos. No primeiro momento, o Poder Judiciário tinha medo do tal levante popular que foi tão prometido, vocês lembram? Se o Lula for preso vai ter levante popular, não teve nada. Hoje, eles estão rachando de rir da nossa cara. Sabe por quê? Porque a esquerda é fraca. E não estou falando de mim nem de vocês, eu estou falando dos políticos. Os políticos da esquerda, os políticos, infelizmente, que são... Os políticos que são eleitos pela esquerda, nem todos, claro, mas a maioria deles estão querendo cargo. Eles não estão muito preocupados com a pauta de esquerda. Então, hoje, era a hora da gente ter aí um trabalho desses políticos no sentido de levantar a população para um evento grande pedindo Lula livre. No entanto, esses políticos estão tranquilos, né? Eles estão garantidos. Tony Conceição fala, levante popular, fala sério. Olha, Tony Conceição, o levante popular é a mesma coisa que você fez quando você foi bater panela. A diferença é que quando você foi bater panela para eles. O levante popular que eu tô falando agora é para nós, trabalhadores. Quando você foi bater panela, você foi fazer papel de idiota. Você foi bater panela para Vale, você foi bater panela para Samarco, você foi bater panela para Globo. Só não foi para você. Você foi lá pedir o fim da corrupção para colocar Queiroz, para colocar Temer primeiro. Você foi pedir o fim da corrupção, você sabe quem que você colocou no poder?
Gedel. Você foi pedir o fim da corrupção? Você sabe quem que você colocou no poder? Agora o Onyx Lorenzoni. Você foi pedir o fim da corrupção? Você colocou a Damares. Você colocou o Bolsonaro com o esquema Queiroz. Eu sei que agora você tem vergonha de admitir que isso existe. Então a diferença de agora... Por que é mais difícil? Porque você, como qualquer outro idiota programável, você assiste a Globo e vai participar do panelaço. Porém, quando é para bater panela a seu favor, você não percebe que é para bater panela a seu favor. Olha, os milionários estão lá tranquilos. Quem está perdendo o direito de trabalhar dignamente somos nós. Quem agora vale 50 mil reais é você. Você sabia disso? Hoje, para vocês terem uma ideia do que era o Brasil antes do golpe e o Brasil do pós-golpe, hoje todo brasileiro vale 50 mil reais. O que eu estou querendo dizer para vocês, que é uma coisa muito estranha, é o seguinte: imagine que você trabalha numa empresa. Imagine que aquela empresa teve um determinado desastre e caiu uma máquina. E aquela máquina está lá em cima de um buraco que você está trabalhando dentro daquele buraco. Vamos pensar que caiu uma máquina em cima de um buraco. Aquela empresa vai fazer um resgate emergencial para te tirar daquele buraco enquanto tem ar, ou seja, para te tirar vivo. Aquela empresa vai fazer um cálculo. Se o resgate emergencial passar de 50 mil reais, a empresa vai pensar, não, se o cara vale 50, é melhor deixar para lá, porque agora, depois da reforma trabalhista do Temer, você vale 50 mil reais. Esse é o seu preço, esse é nosso preço. É o preço do trabalhador brasileiro. Então você foi bater panela para isso. Antigamente as empresas tinham medo de matar trabalhadores, porque antigamente essas empresas pensavam, se eu matar um trabalhador eu posso perder muita grana. Hoje as empresas podem calcular quando vale a pena matar e quando vale a pena salvar o trabalhador após um acidente, porque hoje o preço do trabalhador é pré-estabelecido. Uma vida vale 50 mil reais. Isso é a vida do brasileiro agora. Olha, uma situação num país de primeiro mundo em que uma empresa mate uma pessoa, a empresa pode acabar. Aqui no Brasil, não. No Brasil, você, eu, não estou falando só de você, não. E não estou falando também só do Tony, não. Estou falando de você que está me assistindo, mesmo que você seja de esquerda. Você vale 50 mil reais. Para algumas pessoas, 50 mil reais pode ser muito dinheiro, mas será que para a sua vida... Pergunta para o seu filho, Tony, se você tiver... Provavelmente você deve ter 12 anos, aí deve ser difícil ter filho, mas pergunta para sua mãe, ô mãe, eu valo mais que 50 mil reais? Faz essa pergunta para sua mãe. Aí sua mãe vai falar, claro, meu filho, você é meu filho, você vale todo o dinheiro do mundo. Aí você fala, você sabia, mãe, que se eu for trabalhar e morrer, o máximo que eles vão pagar por mim é 50 mil reais? Sei, mãe. Sei, meu filho. É porque o Temer, né, um governante muito bom, fez isso para aumentar a empregabilidade, porque antes existia um risco muito grande da empresa ter que pagar milhões para funcionários pilantras. Não, mãe, não é funcionário pilantra, não, sou eu. Se eu morrer, é 50 mil reais. Não, meu filho, mas você não vai morrer, mãe, mas todo dia morre gente. Cai na real, Tony. Quem perdeu nessa foi você. Você que é o bobo da história. A cada momento, quem perde é quem trabalha. Quem especula não perde nada, só ganha. O especulador que antes tinha o limite de indenização estabelecido pelo entendimento do juiz do caso, igual o imbecil que escreveu na minha página hoje, falando que não, é um absurdo. Alguns funcionários ganharam 1.500.000 reais por perda auditiva. Absurdo nada. É um mau caratismo uma empresa, no nível tecnológico que a gente tem hoje, que é praticamente impossível admitir uma pessoa perder a audição na empresa, porque existem várias formas de proteger a pessoa, a empresa mesmo assim deixar o cara ficar surdo. Márcio Santos, Vence de Liberdade. Quando os criminosos estão vestidos de toga e milicianos dentro do Planalto, justiça, democracia, Constituição e leis são inúteis. Muito obrigado, Márcio. São inúteis e nem existem, né? As leis brasileiras, isso tudo aí são normas de conduta para eles, né? Ou seja, para nós, não para as elites. Cláudio Cunha, a refinaria da Petrobras, Passadenha, acaba de ser vendida para os Estados Unidos pela Chevron por 2 bilhões de reais, 1/3 de seu valor de compra. Cláudio Cunha. Muito obrigado, Cláudio Cunha, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Existe uma crítica muito grande nessa questão de Passadenha, né? Porque eles ficaram falando bilhões de vezes que não, que a Dilma
levou prejuízo na refinaria de Passadenha e tal. É uma história muito longa que não dá para resumir simplesmente num valor de compra e num valor de venda, mas a gente sabe que agora todos os ativos brasileiros serão primeiramente atacados para depois serem vendidos por baixo preço. Tatiana fala, Léo, por favor, fale sobre a canalice do Carlos Bolsonaro, que hoje difamou Lula, e da servergonhice da Rosângela Moro xingando Lula no Instagram. Minha mãe é sua fã, estamos ligadas aqui. Muito obrigado, Tatiana, pelo superchat. Deixa eu ler rapidinho aqui também, Meg Souza. Para danos morais gravíssimos, o teto ficou em 50 salários, do último salário do trabalhador. Muito obrigado, Meg Souza. Eu fiz aqui uma estimativa baseada no salário mínimo que nem foi concedido, né, de R$1.000. É uma coisa desesperadora, né? Imaginar que nós temos uma situação em que agora a empresa pode calcular se vale a pena salvar ou se vale a pena deixar morrer. Isso mesmo. Imaginem que uma petroleira vem para o Brasil, ocorre um acidente, uma determinada refinaria está pegando fogo, tem 5 trabalhadores lá. O que a empresa vai fazer? Pegar a calculadora, pegar e calcular 50 vezes o salário e falar, olha, esse resgate de emergência vai custar muito caro, deixa aquela galera morrer. Porque eles já sabem o preço do resgate, eles já sabem o preço dos trabalhadores. Nós agora temos valores prefixados. Deixa eu agradecer muito vocês, pedir vocês que compartilhem para a gente aumentar o alcance. Muito obrigado quem está chegando aqui no canal do Estopa, pelo canal Leonardo Estopa. Então, se vocês estiverem assistindo pelo Facebook, peço que vocês compartilhem por aí, depois venham participar com a gente aqui no YouTube. Aqui no YouTube estamos transmitindo em 2 formatos. O formato principal é tela cheia e no formato de retransmissão, vocês têm aí esse quadrinho aí com um negócio que parece um telefone de lado, uma tarja vermelha embaixo, que é só para avisar vocês que vocês estão assistindo pela retransmissão e não pela transmissão principal. Venham para a transmissão principal, por favor. Tatiana, o que acontece é que hoje eles precisam continuar essa lenga-lenga, e principalmente a família do Sérgio Moro, a Rosângela Moro e o próprio Sérgio Moro. Para eles agora é questão de vida ou morte manter o Lula preso, porque se o Lula for solto, muita coisa pode vir à tona. Lembrando que o Sérgio Moro, ele controla os processos relacionados à Operação Lava Jato, mas não os processos da Operação Lava Jato, os processos que viriam contra a Operação Lava Jato, como, por exemplo, uma denúncia do Tacla Duran de que a Operação Lava Jato estaria comercializando delações premiadas. Segundo o Tacla Duran, o Sérgio Moro estaria recebendo do Zoccoloto um dinheiro para aceitar ou não as delações premiadas junto com o Ministério Público. Então, imaginem vocês que, se isso for verdade, isso implica, inclusive, aí, nesse momento, aí, num crime do Sérgio Moro. Então, por que o Sérgio Moro, nesse momento, admitiria o Lula ser solto, né? Claro que ele vai lutar até a morte para o Lula continuar preso. E esse empenho do Sérgio Moro, esse empenho vergonhoso do Sérgio Moro para o Lula continuar preso, é uma coisa estranha, porque se a gente estivesse vivendo num momento normal, só o Sérgio Moro ter interferido na prisão do Lula naquele momento em que o Favreto deu o habeas corpus já seria suficiente para cancelar o processo, porque mostrava ali que o Sérgio Moro não era imparcial, ele era um juiz parcial. Mas a coisa que nós estamos vivendo hoje é tão estranha que está escancarado assim para qualquer um ver. Só que nós temos hoje uma parte da sociedade que vê que o Sérgio Moro é parcial, mas gosta disso, e outra parte que vê que o Sérgio Moro é parcial e não gosta disso, mas todo mundo sabe que é uma picaretagem, é uma, digamos que eu nem sei o que dizer, né, porque a gente não pode falar tudo que a gente pensa também, senão a gente fala palavrão. Olha, o Warner Lima acaba de trazer pra gente aqui, pra quem não sabe ainda, o Warner Lima, que pode ser até, de repente, um super breaking news aqui no canal. Muito obrigado, Warner, por trazer pra gente essa notícia. Ele avisa que o Lula tá preso. Obrigado, Warner. Ninguém aqui sabia disso. Warner, se não fosse você, as pessoas iam dormir hoje sem saber disso. Você é um cara realmente inteligente, sabe? Você é aquele cara... Warner, você sabe a piada do pavê, não sabe, Warner? Parabéns, Warner. Agora aqui, ó, só para que você não fique sempre no mesmo canal, além do Galinha Pintadinha, tem esse aqui também, ó. Bita,
Porque ficar só no galinha pintadinha também é monopólio. Então, participe aí de um canal mais adequado para sua idade mental. Volte para o canal da Estopa daqui uns 15 anos, assista os vídeos, né? Chegue na idade adulta antes. Até lá, né? Tem toda aquela crítica ao Rubinho Barrichello, né? O Vanner tá mais ou menos imitando. Ó, o Lula tá preso. Você não vai falar que o Bolsonaro é presidente, não, Vanner? Daqui a pouco você vai avisar pra gente, o Bolsonaro ganhou. Né? Oh, parabéns, mano. Oh, a gente já sabe que o Lula tá preso. A gente já sabe que o Bolsonaro ganhou. Você vai contar que o Brasil perdeu de 7-1? Acho que ninguém que sabe. Deixa eu... Não bloqueia não, tá, gente? Se o Vanner contar que o Brasil perdeu de 7-1, não bloqueia não. Vamos ver se o Vanner já sabe disso. Eu acho que eu impressionei o Vanner agora. Agora que eu contei pro Vanner a questão que o Brasil perdeu de 7-1, ele vai lá pro Crystal Vox pra contar pro pessoal do Crystal Vox que o Brasil perdeu de 7-1. Tchau, Vanner. Tchau. Igual o Teletubbies. Tchau. Agora vai lá, Vanner. Deixa a gente aqui, deixa os adultos aqui e vai lá pro canal lá do Crystal Vox, Teletubbies, Nando Moura, qualquer coisa aí desse nível mental. Patrícia S. Léo, estou com nojo dos comentários dos Minions. Atacaram a Dona Marisa e agora o Vavá. Eles ainda falam que o Lula tem que morrer e não fazem nada. É isso que eu falo, Patrícia. Olha, a certeza de que o Brasil tá na merda é o posicionamento anticristo da população brasileira. Existe aquela frase que eu sei que hoje muitas pessoas estão com nojo, porque as pessoas não estão conseguindo desassociar a mensagem de Cristo do que está acontecendo no Brasil. Tem pessoas que acham que qualquer coisa que esses evangélicos estão fazendo tem a ver com Cristo, mas não tem. Existe aquela frase importantíssima que fala: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O que a gente pode esperar da nação cujo o Satanás é o Senhor? Porque hoje nós estamos vivendo uma coisa que tem mostrado de uma forma bem clara que mesmo que as pessoas imaginem que elas estão servindo Jesus Cristo, elas estão servindo o demônio. E o que a gente pode esperar de destino para uma nação que escolheu servir o demônio? Lógico que o máximo que a gente pode fazer é tentar se blindar disso e tentar lutar para que você não fique com raiva disso. Deixe que essas pessoas busquem o destino deles, porque eles são, digamos que, o produto mais mal acabado do capitalismo, que é o pobre de direita. Deixe que eles entendam sozinhos o que eles estão fazendo. O máximo que a gente pode fazer nesse momento, isso é importante, gente. Quando qualquer pessoa que tem consciência do que está acontecendo vê um eleitor do Bolsonaro falando bobeira, você tem que tratar como se fosse um animal latino, um cachorro latino. Por quê? Imaginem, não sei se vocês viram Matrix, tem uma mensagem muito interessante no Matrix que ela fala o seguinte: olha, nem todas as pessoas estão preparadas para saírem do sistema, ou seja, não é... Vocês lembram que o Matrix escolhe o Neo, que é um cara super inteligente e tal? Nem todas as pessoas estão preparadas para saírem do sistema, ou seja, tem pessoas que são tão escravas do sistema que elas vão lutar para proteger esse sistema. E uma coisa que é óbvia, se você não é contra eles, você é um deles. Então esses caras, você não pode perder isso é que é o mais importante. Hoje eu percebo que tem muita gente que perde o tempo com o bolsominion. Não perca tempo com o bolsominion. O bolsominion é simplesmente um robozinho, um repetidor. Às vezes é uma criança que nem sabe nada de política, mas quer perturbar. Bolsominions virtuais são extremos imbecis. Se não são extremos imbecis, são brincalhões. Eu lembro do Seu Gedilson. Seu Gedilson participava pelo canal, pelo Facebook. Primeiro vinha lá Gedilson, tinha só uma fotinha do Bolsonaro. Eu achava que era uma criança de 12 anos. Depois ele pôs uma foto dele. Eu fui ver que Seu Gedilson tinha aí, talvez, 75 anos. Você percebe que a intenção do Seu Gedilson era brincar. Ele não estava nem aí para política. Talvez agora o Seu Gedilson tenha assumido porque ele percebeu que a brincadeira dele gerou uma merda muito grande. Então é importante que vocês entendam que essa parte da sociedade brasileira, o bolsominion, ela nem deve ser recuperada, ela deve existir para mostrar... Você só consegue entender a importância da luz quando você conhece a escuridão. Então, o eleitor do Bolsonaro, ele é importante. Imaginem vocês que é por causa do eleitor do Bolsonaro que agora os pais vão cuidar da educação dos filhos. Nesse momento, o pai não vai pensar assim, olha, eu vou estudar meu filho para ele não ser analfabeto. Não,
Eu vou lutar para que meu filho estude, para que ele nunca seja bolsominion. Eu vou continuar com isso, mas deixa eu ler aqui primeiro. Muito obrigado, Verinha Teixeira. Boa noite, povo esquerdista inteligente. Precisamos ir à luta para o Brasil. Muito obrigado. Cláudio Alves. Há aqueles que não acreditam naquilo que dizem acreditar. Creio que os bolsominions não acreditam em nada do que dizem. São como atores de teatro. E os atores de teatro, pelo menos pelas técnicas russas, né, do Stanislavski, eles precisam criar uma certa percepção de crença naquilo que eles falam. E a estratégia é uma coisa que é importante, tá, gente? A estratégia que eles usam nos think tanks é criar a percepção de que você está certo. Então essas pessoas, elas acreditam nisso. Entendeu? Não pensem vocês que os eleitores do Bolsonaro são inteligentes o suficiente para brincarem com mentira. Eles não são. Eles acreditam nisso. O que faz essas pessoas serem tão eficientes na idiotice é exatamente porque teve um mais eficiente lá atrás que conseguiu convencer essas pessoas. Por exemplo, por que a gente tem tanto youtuber de direita? Porque tem uma pessoa super inteligente, apesar de super covarde ao mesmo tempo, que é o Olavo de Carvalho, que foi criando teorias coerentes para explicar isso. O cara, ele é tão bom que ele conseguiu convencer, tão bom, assim, tão mal ao mesmo tempo, mas tão bom para falar mentira, que ele conseguiu convencer parte da sociedade que a Terra é plana. Foi tudo uma conspiração da NASA. Então, esse posicionamento dos bolsominions está alicerçado exatamente na certeza de que eles estão fazendo a coisa certa. Claro que dentre esses bolsominions existem aqueles que sabem que estão fazendo uma grande brincadeira, existe o oportunista que sabe que está falando mentira, mas o oportunista normalmente é o cara que está ganhando dinheiro. O robô do Bolsonaro, que está trabalhando de graça para o Bolsonaro, ele acha que está fazendo certo, ele acha que está lutando contra a corrupção. Já o oportunista, por exemplo, aquele cara que está montando uma página na internet, que de uma hora para outra nem falava de política, agora começou a falar de política, escolheu falar de política do lado do Bolsonaro porque dá mais views, dá mais grana, esse é oportunista. Na maioria das vezes ele sabe que o que ele está falando é mentira, mas ele está jogando. Esse oportunista aí, ele é o babaca. Nenhum dos dois tem solução. Para você recuperar o imbecil robozinho do Bolsonaro, você vai gastar um esforço tão grande que às vezes nem compensa. Da mesma forma, para você bater de frente com o oportunista, você tem que entregar para aquele oportunista a oportunidade de ganhar mais dinheiro que ele está ganhando. E é bem difícil. Você imaginar que você vai virar para o Nando Moura e falar, faça vídeos do bem. Ele sabe que a renda dele vai despencar, ele não vai fazer isso. Né? Então, essas pessoas não são recuperáveis. Quem que é recuperável? O iludido, o que foi feito de bobo. Só que, se a gente consegue recuperar os que foram feitos de bobos, esse resto aí vira escória, deixa pra lá, daí vai ficar igual os cachorrinhos que ficam latindo, né? Não é unanimidade, é a maioria. O Bolsonaro venceu porque ele conseguiu a maioria. Ele não teve unanimidade, muito pelo contrário. Se a gente pegar todos os eleitores, ele não teve maioria nem de todos os eleitores, ele teve maioria dos votantes. José Benedito da Silva, Léo, mesmo sendo triste ver o Lula nessa situação de não ter direito a nada, mas vejo um mártir brasileiro em breve. José Benedito da Silva, e eu tenho muita vergonha disso, tá, José Benedito, que está totalmente possível reverter essa situação. Digamos que está cada vez mais difícil manter isso, está cada vez mais fácil reverter, mas a gente não tem aquele pontapé inicial para as coisas começarem a desenrolar. E uma coisa que a esquerda está errando, que eu estou falando, isso eu falo há 3 anos, eu falo desde o meu primeiro vídeo. A esquerda não sabe comunicar com aqueles que protegem o golpe, os policiais. Se a esquerda não souber comunicar com os policiais, é bem difícil, porque os policiais vão reprimir a esquerda nas ruas. A esquerda tem que saber conversar com os policiais. Deixa eu agradecer vocês aqui mais uma vez e pedir vocês que compartilhem. Essa questão do sistema, para reverter, Léo, só a queda da Bastilha. Fala isso. Joana Paula. Olha, Joana, eu sou a favor da queda da Bastilha. Eu não sou a favor de violência isolada. Sou totalmente contra a violência isolada, porque a violência isolada vai ser reprimida. Eu não sou a favor de coisas que não sejam estratégicas. Então, se alguma pessoa perguntar para mim agora, Léo, você acha que a gente deve fazer manifestação, quebrar tudo, bater em fulano? De forma alguma. Eu acho que qualquer violência isolada vai ser reprimida. Agora, se nós conseguíssemos... Eu vou falar uma coisa que eu gostaria que vocês não se assustassem com o que eu estou falando. Mas, se nós conseguíssemos conquistar os policiais e as forças armadas, fazer um grande movimento de esquerda
e depois jogar para todo brasileiro ver como que todos os brasileiros ficaram desempregados, né? A maioria dos brasileiros ficaram desempregados, como que a nossa economia foi destruída por esse sistema golpista, eu sou a favor do fuzilamento de todo mundo que participou disso. Sou totalmente a favor. Mas isso também deveria ser decidido de forma democrática. Não é partir aí para uma, digamos que, um movimento que saia matando todo mundo. Isso é errado. Eu acho que, olha, primeiro deveria provar para a sociedade que essas pessoas destruíram a economia brasileira, sabendo o que estavam fazendo, para tomarem o poder, e depois fazer uma consulta popular. O que nós vamos fazer com esse pessoal? Que de cara já é 30 anos, pelo menos, na cadeia, né? Porque crime político, traição da pátria. E aí eu acho que se a sociedade, entendendo o que estava acontecendo, votasse para que essas pessoas fossem fuziladas, seria um evento importantíssimo e simbólico, porque foi a anistia do golpe passado que deu oportunidade para o golpe presente. Se não tivesse havido anistia, se os criminosos do passado não tivessem sido perdoados, hoje eles estariam amedrontados. Eu acho, nesse momento, que eu penso é o seguinte: a elite, que sempre consegue se safar depois, ela precisava enfrentar agora a revolta do público. Já pararam para pensar que todos os empresários que fizeram o golpe acontecer nesse momento, eles vão se safar e daqui 10 anos eles vão fazer um golpe desse de novo, se esse golpe cair? É por isso que eu falo, olha, igual na Venezuela, tem uma revolução popular, essa revolução popular chega ao poder depois de muita opressão e deixa para lá. Por que a revolução em Cuba ela não foi revertida? Porque aqueles que estavam vendendo Cuba para os Estados Unidos como ilha de prostituição foram fuzilados. Simples assim. Pode parecer estranho, mas eu acho que se a população toda soubesse da verdade e a gente tivesse um plebiscito nesse sentido e a população votasse pelo extermínio de toda essa elite que participou do golpe, essa elite que participou do golpe jamais faria outro golpe. Mas ela, é claro, isso é utópico, isso não vai acontecer. Mas essa seria a única forma realmente da gente conseguir... A única forma realmente da gente conseguir garantir futuro para os nossos filhos, porque senão vai ser um golpe atrás do outro. Cai esse golpe, vem uma historinha nova, outro golpe. Aí todo país soberano, obviamente, faria isso. Eric Pinheiro, Léo, porque... e outra coisa, se a gente tiver julgamentos da destruição da economia nacional que aconteceu nos últimos anos, se a gente tiver um processo justo, as pessoas vão ser, algumas condenadas por terrorismo, outras por traição da pátria, todas elas serão condenadas. Eric Pinheiro, Léo, porque nós brasileiros somos analfabetos políticos. Só percebi isso quando vim morar fora do Brasil. Eric Bosrom. Muito obrigado, Eric Pinheiro. É fácil entender isso, viu, Eric? O Brasil é a indústria do entretenimento. O Brasil não, o mundo inteiro. Quanto mais entretenimento eles criam, eles não criam entretenimento só porque as pessoas gostam de entretenimento. Eles criam o entretenimento para desviar a atenção das pessoas. Exatamente para que eles possam fazer isso. Eu quero responder o Breno Galvão aqui sobre por que a indústria nacional foi destruída. Não sei qual que é o posicionamento, se você é direita ou esquerda, está aqui conosco, se você está aqui contra nós, mas eu quero responder isso. E aí o Brasil, por exemplo, ele tem futebol, tem Big Brother, tem várias formas de retirar as pessoas da responsabilidade da consciência política. E agora tem também a alienação através das igrejas, né, através do fanatismo religioso. Cláudio Alves, Léo, gostei muito do que você acabou de falar sobre punição dos golpistas. Você disse tudo. Muito obrigado, Cláudio Alves. Eu sei que muitas pessoas se assustam com esse posicionamento, mas eu jamais chamaria as pessoas para se levantarem no sentido de matar alguém. Mas eu acho que se depois que essas pessoas fossem presas e julgadas, se a gente tivesse um plebiscito nesse sentido, a gente ia evitar que daqui, por exemplo, 10 anos, a gente tivesse um novo início de um golpe. Que foi isso que durou. O governo de esquerda no Brasil, ele durou 10 anos. Depois de 10 anos começaram os murmurinhos de golpe. Aí deu 12 anos de governo, golpe total, né? Começaram realmente, impossibilitaram o governo da esquerda. Se a esquerda ganhar de novo agora e voltar ao poder, que 10 anos a mesma turma vai estar fazendo golpe de novo, gente. Então, só é possível se livrar dessa turma através da conscientização pública do que aconteceu e de uma pergunta básica para o povo. Vocês querem o quê para esse povo que nos colocou
no extremo desemprego, que é a pergunta do Breno Galvão. Por que a economia nacional foi destruída? Olha, Breno, eu falo sobre isso desde o início do golpe contra o Brasil, e eu comecei a falar sobre isso por texto durante a campanha da ex-presidenta Dilma, isso porque lá já existia a mesma conversa. O Brasil, ele possui todos os fatores para ser uma potência mundial. Ele possui estoque de energia e minerais. Estoque de energia não é só por causa do pré-sal. A gente tem disponibilidade muito grande de geração de energia hidrelétrica, energia eólica, muita disponibilidade para a captura de energia solar. A gente tem um povo muito grande. Esse povo começou a ser conduzido para a educação. Povo grande, educado, disponibilidade de energia. Olha os fatores que a gente tem no Brasil. A gente mora numa região extremamente rica de alimentos, que tem condição de sustentar praticamente o mundo inteiro, mas nós temos uma população grande que estava em caminho do desenvolvimento intelectual, sendo desenvolvida intelectualmente aí porque teve muito investimento na educação, tanto público quanto privado. A gente tinha muita gente para trabalhar e produzir, muita disponibilidade de energia, porque a gente tem ainda, né, muito potencial de geração de energia elétrica. Então a gente tinha todos os fatores necessários para nos tornarmos a primeira potência do mundo, em termos de economia, não militar, tá? O que acontece? As pessoas costumam imaginar que não faz diferença, né? Pensam assim, não, por que os Estados Unidos estão preocupados em ser o primeiro? Tem nada a ver ser segundo? Tem, claro que tem. O posicionamento geopolítico de um país que determina o que aquela população vai fazer. Então, quando a gente fala que o Brasil era a quinta economia do mundo, a gente não está querendo dizer que o Brasil estava numa corrida e precisava ganhar o primeiro lugar por um simples status. O que a gente estava querendo dizer é que naquela posição que o Brasil ocupava naquela época, posição de quinta economia do mundo, o Brasil estava numa situação em que ele estava vendendo produtos industrializados e comprando matéria-prima já de muitos países, ou seja, de quase todos que estavam abaixo dele. O posicionamento geopolítico é isso. Quando você está num posicionamento geopolítico bom, tem muita gente produzindo serviço pesado para você e você produzindo serviço leve para eles. Aí a gente tem um valor agregado. Queria chamar a atenção do eleitor do Bolsonaro nesse momento. Para de ser opressor por alguns minutos. Você, eleitor do Bolsonaro, eu estou te convidando. E para te convidar de uma forma legal, olha, só para você escutar o que eu estou falando, eu vou falar, viva o Bolsonaro. Bolsonaro, mito, tá? Nós somos amigos agora, eleitor do Bolsonaro. Escuta o que eu estou falando agora, isso é importante. Deixa eu agradecer Juju, Cósmica, Léo, estão esperando o Lula morrer na prisão. O que falta para essas lideranças de esquerda convocar a revolução por Lula livre nas ruas? Falta de nós pressionarmos os nossos deputados. O meu deputado já está fazendo isso. Aqui em Minas, o deputado... O Rogério Correia já está lutando por isso já desde o início. Então, pressione seu advogado, pressione seu deputado, pressione seu senador, que falta a união das esquerdas. Então, olha, eleitor do Bolsonaro, escuta comigo isso aqui. Por que eleitor do Bolsonaro? É muito importante para você entender o que eu estou falando agora, livre de polarização. Não me veja como um esquerdista. Escuta o que eu estou falando. Deixa eu colocar uma coisa bonitinha aqui. Geopolítica. Escuta o que eu estou falando sem nenhum tipo de polarização, pensando coisa do tipo, ele está falando isso porque ele é esquerdista. Não. Escuta o que eu estou falando como se você não soubesse que eu sou contra o Bolsonaro. E saiba que se o Bolsonaro adotasse posições a favor do Brasil, eu seria a favor do Bolsonaro. Primeira coisa. O que significa esse posicionamento geopolítico? O posicionamento geopolítico determina o que cada nação vai fazer no mundo inteiro. Hoje, nós precisamos considerar que o mundo é todo interligado. Como o mundo é interligado, o que o Brasil faz depende do que os outros países vão comprar do Brasil. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se o Brasil vai produzir produtos eletrônicos, ele só vai produzir se os outros países forem comprar produtos eletrônicos. Se o Brasil for produzir alimentos, ele vai produzir alimentos porque os outros países querem comprar alimentos do Brasil. O detalhe, gente, é o seguinte, agora vamos pensar, principalmente aqueles eleitores do Bolsonaro que não conseguem vislumbrar o que eu estou falando, eu gostaria que vocês imaginassem agora com carinho. O que será que dá mais dinheiro para uma nação? Produzir alimentos ou produzir iPhones?
Eu estou perguntando isso para vocês porque é aí que eu chamo a atenção para a questão do posicionamento geopolítico. À medida que a gente vai caindo em termos de posicionamento geopolítico, os países lá de cima começam a vender iPhone para a gente, enquanto a gente vende alimentos para eles. Aí entra a parte que fica muito fácil de você entender se você comparar o ganho de quem produz iPhone com o ganho de quem produz alimentos. Uma pessoa trabalhando na zona rural, ela às vezes ganha em um mês o que uma pessoa trabalhando na indústria ganha em um dia. E é exatamente por isso que existe uma corrida muito grande para que os países abaixo dos Estados Unidos e dos outros desenvolvedores de tecnologia alcancem um posicionamento geopolítico mais alto, para que o povo dessas nações possam fazer o serviço que é mais leve e é automaticamente mais bem pago. Por exemplo, é muito comum você escutar dos seus pais que você precisa estudar para você ganhar bem no futuro. O que seus pais estão querendo dizer para você é o seguinte: se você não estudar, você vai fazer um serviço pesado que às vezes vai pagar menos do que um serviço bem mais leve. Por exemplo, vamos comparar serviços bem conhecidos no Brasil que são igualmente importantes. Mas, por exemplo, o serviço de um lixeiro com um serviço de um engenheiro. Os dois estão exatamente na mesma área. Os dois trabalham na área de engenharia e dentro da área de engenharia existe o serviço de limpeza. Só que a tendência natural é que o engenheiro fique sentado no escritório, então até em pé fazendo inspeção, enquanto o lixeiro está botando a mão na massa. O que eu estou querendo dizer para vocês é que da mesma forma que nós temos esse contexto dentro de uma empresa em que um engenheiro supervisiona vários lixeiros e um engenheiro sozinho ganha mais que às vezes que todos os lixeiros juntos, no cenário geopolítico acontece a mesma coisa. Um país controla, às vezes, a produção de alimento de vários países subdesenvolvidos. E o que um país desenvolvido ganha, às vezes, com um dia de produção industrial, é mais dinheiro do que um país subdesenvolvido ganha em um ano produzindo alimentos. Porque, assim como o trabalho do lixeiro, apesar de ser um trabalho digno e duro, produz menos dinheiro, a produção de alimentos é um trabalho igualmente importante e duro, produz menos dinheiro do que a produção de iPhones. Então, quando eu falo sobre a questão do posicionamento geopolítico, a importância de nós trabalharmos a consciência das pessoas, de que nós precisamos focar nas indústrias e focar menos na produção de agrícolas, é isso. Se o Brasil vai, e o mais importante, pessoal, o Brasil está desindustrializando, o Brasil está fechando indústrias e crescendo em produção de agrícolas. Se o Brasil insiste nessa direção, o Brasil vai cada vez mais reduzindo o seu poder de produzir riquezas. Então o Brasil vende o minério. Não, ele poderia estar vendendo um avião, né, que usou o minério, beneficiou o minério, transformou em ferro, alumínio e tal, e depois vendeu o avião. Não, ele não vende o avião. Ele vende o minério para que outros produzam o ferro, ou o alumínio, ou o nióbio, a partir do minério, e depois produzam o avião. É esse ponto que eu estou falando com vocês. A riqueza que sai do Brasil, ela não é beneficiada no Brasil. Então, um produto final que usou muito material brasileiro, ele deixa para o Brasil uma quantidade tão insignificante que daqui a uns anos nós não teremos condições de ter qualidade de vida no Brasil. E olha, eu vou falar com vocês uma coisa aqui. É muito importante que vocês entendam dessa questão de posicionamento geopolítico. O Brasil hoje, ele ganha muito menos que ganhava antes. É normal, a criançada que nunca trabalhou, ela não vai entender o que está acontecendo, mas a mesma pessoa que no Brasil conseguia comprar, eu vou dar um exemplo básico que qualquer um vai ter condição de ver. Você, que está trabalhando hoje no Brasil e não perdeu seu emprego, você continua trabalhando. Você deve imaginar que você não teve redução salarial, né? Porque você ganha a mesma coisa que você ganhava antes. Agora, pergunta básica: quantos sacos de arroz você comprava em 2014? Quantos sacos de arroz você consegue comprar hoje? Você vai perceber que hoje você compra quase que a metade do que você comprava antes, o que significa que seu salário caiu para metade. Isso serve para juiz, isso serve para promotor, desembargador, isso serve para todo mundo, porque o Brasil vale menos. Muitas pessoas foram despedidas e foram recontratadas para ganharem aí 20% do valor. O que eu estou querendo dizer é que pessoas, engenheiros que ganhavam 10 mil reais, foram recontratados para ganharem 2 mil reais. Esses engenheiros, principalmente aqueles que acham que o mito vai melhorar a vida no Brasil, eles estão iludidos que as coisas vão voltar a ser como era antes. Não vai.
essa é a nova realidade brasileira. Por quê? O Brasil que caiu em atividade industrial está recuperando seu crescimento em atividade rural. Nós estamos reposicionando o Brasil numa área econômica que ganha menos. Então, tanto aqueles que estavam desempregados e conseguiram um emprego agora mais pagando menos, como aqueles que continuam empregados, mas compram menos do que antes, eles tiveram redução salarial. E os jovens que estão aqui no chat oprimindo? Aí vai uma pergunta muito interessante. Aqueles garotões aqui de 14, 15, 16 anos, que estão desesperados aqui apoiando o Bolsonaro, né? Eu vi até escrito aqui, Bolsonaro 2022, sendo que o Bolsonaro tá para cair nos próximos dias e ficar 8 anos inelegível. Isso é se durar 8 anos, que infelizmente meu pai, depois que foi diagnosticado o câncer do meu pai, ele não durou muito tempo não, mas enfim. A pergunta que eu faço para vocês é muito simples, garotada aí de 16 anos. Qual a expectativa que vocês têm de arrumar emprego num país em que pessoas extremamente preparadas para o mercado de trabalho, para o que sobrou de atividade industrial brasileira, as pessoas que já têm muita experiência, elas estão aí desempregadas. Vocês acham que nesse Brasil, em que engenheiros estão dispostos a trabalharem como técnicos, técnicos estão dispostos a trabalharem como peão no sentido de ser profissional de linha de fábrica, vocês acham que nesse país tem espaço para vocês? Vocês acham que num país em que a aposentadoria vai sendo aos poucos jogada cada vez mais para frente, vocês acham mesmo que o empresário vai deixar de contratar um experiente para contratar vocês que estão começando a entrar no mercado de trabalho agora? É por isso que eu falo. Essa turminha que fez campanha para o Bolsonaro é a mais prejudicada. Aí você pensa que nada, eu não estou preparado, não estou preocupado porque eu moro num apartamento, o meu papai tem um apartamento. Olha, aconteceu a mesma coisa na Inglaterra. Aos poucos, aqueles que se achavam classe média foram perdendo o que tinham e o patrimônio foi indo para os mais ricos. Pode ser que esse apartamento aí, que você tem tanto orgulho, tenha que ser entregue por falta de pagamento, passe a ser de um grande especulador, o banco toma, vende para um grande especulador e vocês podem ir morar de aluguel. Então pode ser que em 2022, que é quando você está tentando eleger o Bolsonaro pela segunda vez, você já esteja morando de aluguel. Então, mais importante, entendam. A economia do Brasil foi reduzida, nós tivemos um encolhimento de mercado, encolhimento de salário, encolhimento de atividade industrial, encolhimento de tudo. E esse reposicionamento geopolítico vai colocando aos poucos o Brasil numa condição de valer menos. Um Brasil que vale menos é um Brasil que compra menos. Então as pessoas que antes tinham aquela expectativa de, olha, daqui uns anos eu quero comprar o carro novo. Não vai comprar não. Sabe por quê? Porque carro novo é uma coisa que está sendo reservada para uma pequena elite brasileira ou então para o povo lá das gringas. Não, mas há 5 anos atrás estava tão fácil, estava fácil. Que você precisa entender que hoje você ganha metade de antes. Você não ganha mais como você ganhava antes. Ah, não, mas vamos tirar os tributos? A promessa não é essa? Olha, você pode tirar os tributos. Você não vai criar competitividade porque você tirou os tributos. Porque se você tirar os tributos, você acaba com serviços públicos. E se você acabar com serviços públicos, aí você vai ter uma sociedade doente, uma sociedade mal educada. Aos poucos, nós estamos indo em direção àqueles países que o Brasil tanto criticou, aqueles países do fanatismo religioso árabe. Só que aqui vai ser um fanatismo religioso cristão. Simples assim. Então, entendam que vocês não são representados por essa brincadeira liberal que a gente está vivendo hoje. E é por isso que eu falo, se o que eu falei agora, né, que tudo, e o mais importante nesse momento é o seguinte, como que tudo isso aconteceu? Porque as pessoas, elas entendem o que... Digamos que as pessoas conseguem entender o que eu estou falando. Deixa eu agradecer muito Eros Ramazza. Esse governo vai dar um jeito de perpetuar no poder. Pode ser que não. Eu entendo, Eros. A expectativa que eu tenho é que o Brasil já esteja tentando entrar nos trilhos. Só que o Brasil está tentando fazer um novo concílio de classes, mas agora a gente tinha uma espécie de acordo de classes durante o governo Lula. Esse acordo de classes era entre empregados e trabalhadores. O acordo de classes que a gente tinha na época era entre os empregados, representados por Lula, e os trabalhadores, representados pelo Zé de Alencar. Não, e os empresários, representados por Zé de Alencar, né?
os trabalhadores representados por Lula e os empresários representados pelo Zé de Alencar. Qual que era a tranquilidade naquele momento? A tranquilidade que existia era que se o Lula fizesse alguma coisa contra os empresários, eles derrubariam o Lula e eles teriam a garantia de colocar o Zé de Alencar no lugar. O Lula foi governando de uma forma tão coerente para atender os interesses de todas as partes que ele fechou com 87% de aprovação, não foi à toa. Hoje nós não temos mais esse concílio de classes, esse acordo de classes, porque o Aécio Neves usou a estratégia da meritocracia para derrubar o acordo de classes na campanha dele, na pré-campanha, né, ainda em 2013 e na campanha de 2014. Começou em 2013, com passe livre, aquelas coisas lá para destruírem o governo. A expectativa que eu tenho é que o Mourão já esteja fazendo uma campanha de um novo reconciliar das classes. O Mourão, que até o momento de ser eleito ele estava extremamente liberal, hoje ele está rebatendo as absurdidades do Bolsonaro. Então, Bolsonaro, toda a bobeira que o Bolsonaro fala, o Mourão chega e rebate e fala que não é bem assim. E o Mourão começou a se posicionar a favor dos direitos humanos do Lula. O Mourão faria isso de graça? Não. O que eu estou percebendo é que a elite brasileira chegou à conclusão que, sem conciliar as classes, o que a elite brasileira pensou? Vamos tomar o poder e vamos dominar a classe trabalhadora. A elite brasileira parece que entendeu que a classe trabalhadora são seres humanos, não são porcos. Os trabalhadores não são porcos. Você não chega e, porque você tomou a presidência, você simplesmente joga todos os trabalhadores no chiqueiro e fala, agora é produção, produzam gordura. Não é bem assim. A classe trabalhadora são pessoas que pensam, pessoas que têm sentimentos. E o que eu tenho percebido nesse momento é que no lugar de tentar oprimir e botar medo na classe trabalhadora, parece que as elites estão preparando uma substituição do Bolsonaro pelo Mourão, mas estão trabalhando antes uma popularidade do Mourão. É mais ou menos assim, olha, nós vamos reconciliar as classes, mas antes a gente precisa ter certeza que pelo menos o centro-esquerda vai acreditar no Mourão. Como que eles fazem isso? Eles já estão usando essa estratégia de mandar o Bolsonaro falar bobeira e depois o Mourão desmentir a bobeira na sequência. Estão usando essa estratégia. E também hoje, né, nesse momento, o Mourão fez dois posicionamentos extremamente estratégicos para conquistar a esquerda. Um, ele se posicionou no caso do Jean Willis, falando que a ida do Jean Willis mostra que o Brasil está sem democracia, aquela coisa que ele falou lá. Depois falou que negar esse direito de o Lula participar, né, do enterro do irmão é uma afronta aos direitos humanos. A gente já começa a perceber que o Mourão possivelmente, é lógico, o que eu consigo perceber, tá, gente? A análise que eu faço. O que eu consigo perceber é que o Mourão já está sinalizando uma caminhada da extrema-direita para o centro-direita e para o centro-esquerda. Ou seja, o Mourão vai jogar fora o radical de direita, que é esse bobo que fica defendendo o Bolsonaro, defendendo o caso Queiroz, do lado do Bolsonaro, ainda que o Bolsonaro seja corrupto. Essas pessoas vão ser jogadas fora pelo Mourão. O Mourão não vai tentar pegar essas pessoas, o Mourão vai tentar focar naquelas pessoas que votaram no Bolsonaro por uma visão mais liberal. Tem pessoas que votaram no Bolsonaro pela opressão. Tem pessoas que votaram no Bolsonaro por causa do kit gay e da mamadeira erótica. Tem pessoas que votaram no Bolsonaro porque acham que o Estado brasileiro é muito grande, que o Estado brasileiro faz muitos programas sociais, que o Brasil estava tratando de vagabundo. Essas pessoas que têm uma visão mais econômica, liberal, parece que é o foco do Mourão. O Mourão está comunicando com essas pessoas. E aí o Mourão fala, olha, gente, eu não concordo com esse negócio de guerra contra a Venezuela. Olha, qualquer empresário brasileiro, não, a menos que o cara fabrique armas, o cara é contra a guerra contra a Venezuela. Qualquer empresário brasileiro, né, a turma da mamadeira erótica, a turma das igrejas, eles querem o Brasil mudando a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, para bater de frente com o mundo árabe, mas nenhum empresário brasileiro quer isso não. É fim das relações entre o Brasil e o mundo árabe. Então, essa classe de empresários brasileiros que não querem essa loucura, eles já estão com o Mourão, já estão financiando essa campanha do Mourão para substituir o Bolsonaro. A classe, digamos que radicalzinha lá de Bolsonaro, que faz o meme do Bolsonaro com camisa do Superman de verde e amarelo, essa criançada se divide em duas. Os oportunistas já estão pulando fora, porque já estão percebendo que vão queimar o filme se continuarem com o Bolsonaro. É só ver o tanto de vídeos que o Nando Moura fez protegendo o Bolsonaro. O termômetro
dos youtubers é o Nando Moura, que é o maior youtuber defensor do Bolsonaro, e pelo Nando Moura a gente vê que já está caindo aquele entusiasmo de proteger o Bolsonaro. Pelo MBL, a gente já percebe que as elites já não estão mais financiando o Bolsonaro, as elites querem a queda do Bolsonaro, ou seja, as elites fecharam para o Bolsonaro cair. O Mourão já está preparando uma coisa que é muito importante, que é a popularidade. Então, Mourão joga fora toda a extrema-direita, Mourão conquista o centro-direita, e agora está a nova estratégia do Mourão, que é o que vai gerar governabilidade para o Mourão, conquistar centro-esquerda. Vocês entenderam? O que o Mourão fez? O Mourão já conquistou centro-direita, os empresários. O evangélico fanático, né? Não estou falando do evangélico que acredita no evangelho, não, gente. Eu estou falando no evangélico imbecil que acredita nessas coisas aí, desses pastores. O evangélico imbecil, ele não está nem aí para política. O que o pastor falar, está falado. Então, esse evangélico imbecil, a gente pode considerar sim como porcos. É aquela coisa que eu falei lá de que as elites acharam que controlariam o trabalhador como se o trabalhador fosse simplesmente porco, né? Joga no chiqueiro. Não. O imbecil das igrejas, controlado pelo pastor, é como se fosse porco. Então, a gente não coloca dentro desse caso aqui, porque o que o pastor falar, está falado. Então, o Mourão não tem que conquistar os evangélicos porque eles... Lógico, não os evangélicos que acreditam no evangelho, tá, gente? Estou falando os fanáticos. Deixa eu corrigir. O Mourão não tem que conquistar os fanáticos, porque para conquistar os fanáticos é só fechar com os donos. O Mourão não precisa negociar com porco a porco. O Mourão precisa falar com o dono dos porcos. Ou seja, ali o Mourão pode fechar um negócio diretamente com uma determinada igreja, com o dono da igreja. Aí automaticamente ele pega a porcaiada inteira. E nisso, imaginem o seguinte... Essa classe de fanáticos não entra em ideologia política. A classe de fanáticos é só fanatismo. Centro-direita já está com o Mourão porque percebeu que o Bolsonaro vai causar prejuízo no Brasil. Extrema-direita não sai do Bolsonaro de jeito nenhum porque eles não estão com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai governar e vai ser presidente. Eles estão por honra, então são os bobos. Qual que é a luta do Mourão agora? Conquistar a centro-esquerda. Como que ele está fazendo a propaganda dele para a centro-esquerda? Ele começou falando, rebatendo as loucuras do Bolsonaro. Ele já começou a se posicionar centro-direita e começou a conquistar aos pouquinhos a centro-esquerda. Como que ele acaba de conquistar a centro-esquerda? Começa a apontar por uma revisão do caso Lula. Aí imaginem vocês que só o fato do Mourão ter falado sobre os direitos humanos do Lula e ter falado também sobre o absurdo do Jean Willis não poder ser deputado no Brasil, ele já conquistou uma certa admiração, ainda que desconfiada, do centro-esquerda. Qual que é o grande problema? Na centro-esquerda existe aquela ideia de que, mas ele é um militar. Não, mas se os militares fossem tomar o poder, eles já teriam tomado. Vocês acham mesmo que o militar, que o exército brasileiro precisa pedir licença para o Bolsonaro para tomar o poder? Vamos cair na real, né, gente? Se o exército quisesse tomar o poder, ele não precisava de fazer todo um processo de conquista da esquerda. Esse processo de conquista das pessoas que o Mourão está fazendo é exatamente para criar uma ordem democrática. Se fosse para dar golpe militar, ele não precisava fazer nada disso. É só sentar a borrachada. Por exemplo, se um STF cai com um soldado e um cabo, vocês imaginam o que precisa para derrubar uma Câmara de Deputados? Tiro de borracha, sai tudo correndo. Então, os militares tomam poder quando eles quiserem. O Mourão está tentando se promover na esquerda, não é para fazer um golpe, é para reconciliar. E olha que interessante, os extremos vão ficar decepcionados. Por quê? A extrema esquerda não vai aceitar isso de jeito nenhum. Então, aquelas pessoas mais radicais, os comunistas, eles não vão aceitar. O espelho do comunista é a extrema-direita, que é o bolsonariano, o bolsomínio. Ele também não vai aceitar. Tiraram o Bolsonaro, não, foi golpe. O centrinho, o miolinho, excluindo os fanáticos, que os fanáticos não têm ideologia, o miolinho acaba fechando com o Mourão, centro-esquerda desconfiada, centro-direita como única opção, né? Porque deu ruim o Bolsonaro. Aí olha a cartada final do Mourão para a retomada do crescimento, que é o que eu imagino que o Mourão fazia. Mourão toma o poder num dia, no outro dia o Mourão permite a investigação do Sérgio Moro e de cara o Mourão faz uma interferência para o Lula poder sair e deixa claro que foi ele que fez isso. E mostra, inclusive para a direita, por que o processo está errado. Porque, olha, se uma pessoa deixa o Lula sair hoje, essa pessoa perde a admiração da direita. Mas se a pessoa tiver o poder de tirar o Lula da cadeia e mostrar para a direita que foi tudo um grande golpe,
essa direita vai se conscientizar. O Mourão pode ser a pessoa, eu não sei se ele vai ter coragem de fazer isso, mas o Mourão pode ser a chave, inclusive para mostrar para o alienado que toda a Operação Lava Jato foi um golpe de fora. Então, olha coisas que o Mourão conseguiria fazer numa cartada. Se o Mourão assumisse o poder, mostrasse para o resto das Forças Armadas e para o povo brasileiro que a Operação Lava Jato destruiu a economia brasileira, na sequência mostrasse que houve uma perseguição contra o ex-presidente Lula, mostrasse esse posicionamento político do Sérgio Moro, beleza, o Lula saiu. Se o Mourão chamasse o Lula para o governo, aí acabou. Estaria refeito o concílio de classes, só que num novo formato, uma nova experiência. Antes, o presidente era representante dos trabalhadores, o vice-presidente representante dos empresários. Agora viria o presidente representante dos empresários, mas com um auxiliar, né, que o Lula não seria vice, um auxiliar representante dos trabalhadores. Só que o Lula teria o poder de criar confiança na população. O Lula teria o poder de falar, olha, vamos dar sequência nesse governo, porque agora vai dar certo. Enfim, é uma especulação que eu tenho aqui, que seria a única forma, nesse momento, de admitir uma retomada do crescimento econômico no Brasil. Por que eu acredito que o Mourão quer uma retomada do crescimento econômico? Ele tem condições de virar presidente, por que ele vai queimar o filme dele como presidente se ele pode fazer bem feito? Ele não tem rabo preso, o Bolsonaro tem rabo preso, o Mourão não tem. Então, assim, são só especulações. Eu sempre me coloco do lado das pessoas. Eu penso, olha, se eu fosse o Bolsonaro, 28 anos de política, e muitas pessoas sabendo todas as coisas erradas que eu e a minha família fizemos, será que eu teria coragem de desafiar as elites? Será que eu teria coragem de deixar um filho preso, deixar a esposa presa? Provavelmente eu ia ceder às elites nesse caso. Eu penso como ele. Se eu fosse o Mourão, assumisse o poder, mas eu não tenho nenhuma experiência anterior na política, ou seja, não tem nenhum dossiê contra mim. Por que eu vou fazer um governo ruim sendo que eu poderia fazer o bom? Eu não devo ninguém nada. O Mourão não deve ninguém absolutamente nada. Ele pode assumir e governar como ele quiser. Pode assumir e governar para as elites? Pode. Mas se ele assumir e governar para as elites, ele vai governar para uma pequena parcela da população e vai continuar colocando a outra na miséria. Então, são pontos que a gente precisa ponderar. São possibilidades, tá, gente? São especulações. Deixa eu agradecer aqui também. Sorte Extra. Boa noite, Estoba. Qual a sua opinião sobre a postagem do Carlos Bolsonaro sobre o Lula não ter ido ao velório de dois irmãos em 2004, 2005? Olha, eu acho nesse momento, Sorte Extra, que os bolsonaros usam absolutamente tudo para fazer política. Eles usaram, inclusive, o caso de Brumadinho, que é um caso até mais sério, que envolve morte de várias pessoas e uma morte criminosa. Eu acho que a família Bolsonaro nesse momento está no desespero, né? Tanto a família, tanto Sérgio Moro e a mulher do Moro, quanto a família do Bolsonaro, eles estão no extremo desespero, porque agora a queda está praticamente inevitável. Porque para o Bolsonaro conseguir continuar na presidência agora, ele tem que ter uma contundência muito grande para convencer as elites que ele vai ser melhor que o Mourão. Porque a batata dele está esquentando. O Bolsonaro pode cair a qualquer momento. Os militares já estão governando. O Mourão está lá falando que vai fazer mais bem feito. Muitas pessoas no Brasil perdendo dinheiro por causa das loucuras do Bolsonaro. Essas pessoas estão pressionando. Então, o que eu vejo nesse momento é isso, é tiro de misericórdia. Eles estão desesperados, tentando manter a população alienada, tentando continuar com essa loucura de não, é por causa disso, é PT, tudo é PT, tudo é PT, porque o bicho está pegando pro lado deles. Deixa eu agradecer Claudete Landi aqui. Claudete, ela pergunta como você vê essa possível queda. Olha, Claudete, o que eu vejo nesse momento é que as elites estão pressionando o Bolsonaro para o Bolsonaro renunciar. Eu consigo perceber através de casos como Queiroz. Por exemplo, você acha que a COAF realmente não sabia do caso Queiroz? Claro que a COAF já sabia disso há muito tempo. Eles só deixaram para falar isso na hora oportuna. E vocês acham mesmo que a COAF abriu o extrato do Queiroz e só sabia do primeiro ano? Claro que eles já sabem de tudo. Eles já sabiam dos 7 milhões quando eles anunciaram 1,280. Quando eles anunciaram 1.280.000, eles já sabiam dos 7. Eles só falaram, pula fora agora, o que é que eu mostro mais? Aí depois, na sequência, mostraram 7 milhões. Pula fora agora, o que é que eu mostro mais? Bolsonaro resistiu, mostraram os depósitos na conta do Flávio. Pula fora agora, o que é que eu mostro mais? Tá resistindo. Começam a investigar a mulher do Bolsonaro.
Pula fora agora, ou quer que eu mostre mais? E agora eu explico por que eles não estão mostrando nada a respeito do Bolsonaro. Estrategicamente falando, qualquer coisa que eles fizeram nesse momento para expor o Bolsonaro pode fazer o Bolsonaro ficar com medo e não querer sair da presidência para não ser preso. Porque, olha, imagine o seguinte, até agora eles estão escondendo qualquer coisa que envolva diretamente o Bolsonaro. Se eles mostrarem alguma corrupção que envolva diretamente o Bolsonaro pode fazer como o Temer. Agora eu vou ficar na presidência e vou lutar até o fim, porque se eu cair eu vou ser processado. Então o Bolsonaro vai pensar, eu preciso não apenas ficar na presidência, eu preciso ser reeleito. Então, para evitar esse transtorno, as elites não estão mostrando as coisas que envolvem diretamente o Bolsonaro. Mas a família dele já está toda sendo cercada. E tem outro detalhe. Por que eu falei que ele vai forçar para ficar na presidência? Porque um presidente não pode ser processado por crimes cometidos antes da diplomação, só depois do mandato. Então, a melhor forma de fazer o Bolsonaro renunciar nesse momento é a utilização, no caso desses eventos relacionados à família. Vão soltando coisa por coisa. E aí eles vão falando, olha, Bolsonaro, a gente sabe de tudo. Soltam mais uma. Pega no pé. Agora eles estão mantendo o Bolsonaro em alta. Né? Toda hora falando do Bolsonaro, fala do Bolsonaro, fala do Bolsonaro. Para o povo começar a realmente ter o Bolsonaro como grande corrupto na cabeça, né? Ah, Flávio Bolsonaro, caso do Queiroz. Isso me mostra que as elites querem o Bolsonaro fora. Agora, como que ele pode cair? Ele pode realmente aceitar a proposta das elites e renunciar, isso é uma possibilidade. Me parece que ele não vai fazer isso, que muito pelo contrário, ele está querendo governar de dentro do hospital, né? Depois de vários dias ele não poderia participar de um debate. Foi estratégico, ele foi inteligente nesse sentido, né? Orientado, lógico, que os debates poderiam mostrar para os eleitores que ele realmente é isso que ele está mostrando que é hoje, mas de dentro do hospital ele já pode presidir. Ele mostra que realmente vai bater de frente com as elites. Então o que pode acontecer? Pode ser que as elites iniciem um processo de impeachment. Por exemplo, o caso da posse de armas já é suficiente para que o Congresso e o Senado tirem o Bolsonaro do poder. Por quê? Eles podem falar que a posse de armas não poderia ter sido regulamentada pelo presidente da República sem anuência do Congresso. Então, temos várias possibilidades do Bolsonaro sair para passear. São várias, não são poucas. E dentre essas várias possibilidades, eles vão escolher aquela que for mais adequada. Mas o mais importante, eles não estão escolhendo só como que o Bolsonaro vai sair, mas eles estão escolhendo também como o Mourão vai entrar. Essa campanha que a gente está tendo aí de um Mourão legal, um Mourão que está contradizendo o Bolsonaro, essa campanha é uma campanha pela entrada do Mourão e por isso eles não querem correr tanto para o Bolsonaro sair. Pode ser que eles aprovem primeiro a reforma da Previdência, que é exatamente para poupar o Mourão e o Mourão poder falar, isso foi o famigerado Bolsonaro que fez. Então, tudo isso são acordos das elites que vão acontecendo aos poucos. Deixa eu agradecer aqui. Os Britos fala, Léo, você é um cara extraordinário, deve saber disso. Muito obrigado, Britos. Tem as virtudes de um grande professor, inclusive honestidade e generosidade. Um missionário do bem pela via do saber. Lembra Sócrates. Muito obrigado, os Britos, pelo superchat. Hoje eu falei que o Lula lembra muito Sócrates, porque o Lula foi condenado principalmente porque ele queria educar a sociedade brasileira, né? Queria mostrar para a sociedade brasileira como que ela estava sendo ludibriada. E é esse, né, o motivo maior da prisão do Lula. Pessoal, deixa eu agradecer vocês pelos compartilhamentos, pelos compartilhamentos, pelas participações. Eu quero mostrar para vocês 2 vídeos que eu fiz hoje, para que vocês conheçam o trabalho de vídeos curtos que eu faço. Então eu faço essa live aqui, agora eu estou fazendo no canal Leonardo Estopa os vídeos curtos. Depois da exibição desses vídeos curtos, eu vou colocar a reprise desse programa. Então, por favor, quem chegou aí no finalzinho do programa, assista, por favor, até mais tarde um pouco, participe das reprises e dos bate-papo. Lembrando que a reprise do programa, ela acontece exclusivamente no canal do Estopa. A explicação agora é até mais simples para eu explicar para vocês, porque esses vídeos curtos que eu estou fazendo, eles são sacrificados se eu faço lives no mesmo canal de vídeos curtos. O YouTube acaba desativando as notificações quando as lives são muito grandes. Então, aqui no canal do Estopa, a reprise vai acontecer. No canal Leonardo Estopa, eu vou desativar
a transmissão assim que os vídeos curtos passarem. E lembrando que hoje, depois da reprise do programa de hoje, eu vou colocar também a reprise do programa Léo ao Quadrado, que eu fiz pelo Brasil 247. Então a reprise vai varar à noite por aí. Deixa eu colocar aqui os vídeos curtos. Muito